Ele era um aventureiro de classificação F, mas depois descobre um cartão dourado de servo que invoca uma deusa de classificação SS, tornando-o o mais forte. Kaito, um jovem, aspira a se tornar um aventureiro em busca de riqueza e glória. No entanto, apesar de seus esforços incessantes nos últimos anos, a sorte não o favoreceu, e ele ainda está confinado ao primeiro andar da masmorra. Como de costume, Kaito se dirige às cavernas, aproximando-se lentamente de um slime no chão. Em vez de sacar sua espada ou faca, ele pega um inseticida e borrifa 2 garrafas no slime, até que ele se encolha e morra. Ele sente uma onda de alegria com sua proficiência em matar slimes, tendo eliminado seu 999º slime desde que começou a trabalhar nesses calabouços, como um NPC determinado a alcançar os 1000 slimes. Marco. Kaito avança mais fundo na masmorra e de repente avista um slime dourado empoleirado em um pilar. Animado com sua sorte de encontrar uma criatura tão rara para seu 1000º abatimento, ele rapidamente percebe que não será fácil. Quando tenta pulverizá-la, o slime simplesmente salta do pilar. Indiferente, Kaito pega uma nova e mais poderosa pistola de pulverização cheia de pesticida e mata o slime com sucesso. Ele celebra sua 1000ª morte e abre ansiosamente suas estatísticas para verificar sua classificação, apenas para encontrá-la inalterada apesar de ter matado um slime dourado. Ele decide deixar pra lá, esperando um bom loot, mas em vez de um núcleo de mana típico, ele encontra um pequeno cartão dourado com uma garota desenhada nele. Inicialmente confuso, ele logo percebe que é uma carta de servo, um item muito raro. Ele verifica as estatísticas e descobre que o servo é da classe Valkyria e se chama Sylphie. Ele tenta encontrar mais informações sobre ela na internet, mas não encontra nada. Decidindo sair da masmorra primeiro, ele começa a voltar. Um grupo de aventureiros com armaduras impressionantes passa por ele, que Kaito só pode invejar. Ele se pergunta se algum dia poderá comprar tal equipamento e se dirige à recepcionista para trocar núcleos de slime por dinheiro. A recepcionista Hitsu dá-lhe 500 ienes por cada núcleo de slime, totalizando 1.500 ienes, o que é uma decepção. Kaito pega o dinheiro e começa a sair, mas de repente pergunta a Hitsu se ela sabe o valor de um card raro de servo, especialmente um da classe divina. Hitsu pondera por um momento e afirma que tal card seria extremamente colecionável e facilmente avaliado em mais de 1 bilhão de ienes. Ele fica surpreso ao ouvir isso, mas permanece em silêncio enquanto volta para seu armário, onde guarda seus equipamentos antes de trocar para suas roupas do dia a dia e sair da área. Acontece que a masmorra faz parte de um parque de diversão, onde as pessoas podem obter assinaturas para explorar e descobrir itens valiosos. Várias crianças em fantasias conversam sobre seus sonhos de se tornarem exploradores quando crescerem. Kaito, no entanto, está perdido em pensamentos, ainda contemplando o cartão enquanto espera o trem. Eventualmente, ele se encontra com seus 2 amigos, Shinji e Hayato, e todos embarcam juntos no trem. Kaito diz a eles que ainda está preso no nível 3 e pergunta por que eles não exploram mais masmorras. Hayato explica que 2 anos atrás, quando eles se aventuraram nos calabouços pela primeira vez, chegaram ao 2º andar e encontraram um Goblin. Eles pensaram que seria um alvo fácil, mas o Goblin acabou derrotando todos eles. Desde então, tanto Shinji quanto Hayato decidiram que masmorras não eram para eles e preferiram explorar outras atrações com seus passes. Mais tarde naquela noite, Kaito sai do trem e vai para casa, onde janta com sua família, toma um banho e vai dormir. Na manhã seguinte, ele ainda debate se deve vender o cartão, pensando na armadura e nos videogames que ele poderia comprar com 1 bilhão de ienes. Seus pensamentos são interrompidos por seu amigo, Katsuragi, que pergunta onde ele estava antes. Kaito mente dizendo que estava em uma festa com Shinji e Hayato. Para seu desgosto, ambos os amigos logo se aproximam, e Kaito rapidamente os puxa de lado, implorando para não revelarem sua exploração na masmorra. Eles concordam, mas quando Katsuragi pergunta sobre a festa, eles dão respostas inconsistentes. Katsuragi desconfia que estão mentindo e pergunta se Kaito foi de novo para as masmorras, mas Kaito consegue mentir e escapa por pouco. Mais tarde na escola, ele pergunta aos amigos o que fariam com uma carta de servo, e eles imediatamente dizem que a venderiam, já que é valiosa, e os servos não podem ser invocados fora das masmorras de qualquer maneira. Kaito contempla vender a carta, mas decide mantê-la, determinado a se tornar um dos aventureiros mais fortes de todos os tempos. Ele se afasta da câmera e pega o cartão chamando Sylphie, a Valkyria, para servi-lo e obedecê-lo. De repente, o cartão começa a brilhar, emitindo uma luz brilhante que se transforma em uma mulher imponente com asas de penas nas costas e grandes mommy milkers. Ela parece etérea ao agarrar Kaito e desaparecer instantaneamente. Confuso com a reviravolta dos acontecimentos, Kaito olha ao redor e nota uma menina pequena em armadura ao seu lado. Ele pergunta quem ela é, imaginando se a criança se perdeu, mas a menina responde que é Sylphie, a Valkyria, agora sua serva. Os sonhos de Kaito de se tornar um aventureiro poderoso desmoronam enquanto ele desaba no chão. Reunindo sua determinação, ele se levanta e diz a ela que precisam caçar algum slime. Sylphie imediatamente afirma que sente algo por perto, então Kaito decide testar seus instintos e pede que ela o guie até a criatura.
Sylphie localiza facilmente o slime, e Kaito pergunta se ela pode matá-lo para ele. Ela concorda sem hesitar, avançando para o aberto. Apesar de sua pequena estatura, Sylphie conjura um ataque de relâmpago tão poderoso que Kaito teme momentaneamente que a caverna desmorone. Aproximando-se dela, ele pergunta se está tudo bem e ela cora, dizendo que está com fome. Lembrando que servos consomem núcleos de mana, Kaito alimenta-a com o núcleo de mana do slime. Ela agradece a ele e menciona que há mais slimes por perto. Quando ele pergunta se ela recuperou as forças, ela acena com a cabeça e vai embora, mas Kaito a interrompe e pergunta se ela só consegue detectar slimes. Sylphie prontamente afirma que pode sentir todos os tipos de monstros, não apenas slimes. No entanto, após cada batalha, ela se sente faminta e precisa consumir um núcleo de mana. Kaito faz as contas e percebe que essa abordagem é ineficaz, já que eles não vão lucrar caçando slimes. Ele cria uma estratégia e pede a Sylphie para localizar os slimes para ele, o que ela prontamente concorda em fazer. Em seguida, ele usa seus frascos de spray para eliminá-los um por um. Este método se prova eficiente, pois localizar os slimes é desafiador. Mas com a ajuda de Sylphie, ele pode mirá-los e neutralizá-los diretamente usando seus sprays de inseticida baratos. Após exterminar vários, ele sobe para o nível 4 e adquire uma nova habilidade passiva chamada Matador de Slimes, que aumenta suas estatísticas em 50% ao lutar contra slimes. Embora inicialmente decepcionado com essa nova habilidade, Sylphie o anima dizendo que obter qualquer habilidade é uma conquista notável. Ele sorri para ela e agradece pela ajuda, e menciona que precisa ir para casa, pois está ficando tarde. Sylphie pergunta se ele a chamará novamente em breve, e ele promete fazê-lo assim que possível antes de chamá-la para o carrinho de servos dele. No caminho de volta, ele para na recepção para vender o núcleo de mana, surpreendendo Hitsui quando ela revela que ele quebrou o recorde diário de extermínio de slimes. Quando perguntado como ele conseguiu isso, Kaito mente e diz que teve sorte, depois pega sua recompensa e vai para casa. Mais tarde naquela noite, ele pensa em aventurar-se no segundo nível da masmorra, confiante de que, apesar dos goblins serem intimidantes, a força de Sylphie os ajudará a triunfar. Naquela noite, ele sonha com uma lembrança da infância assistindo TV com Katsuragi enquanto um repórter entrevistava o pai de Katsuragi, um famoso aventureiro. Esta entrevista encheu Kaito de admiração e o inspirou a seguir o caminho de aventureiro. Na manhã seguinte, ele desperta com renovada determinação e confiança, pronto para enfrentar o segundo andar ao lado de Sylphie, armado com sua recém-adquirida espada e escudo, decidido a limpar cada masmorra em seu caminho para se tornar o mais renomado aventureiro do mundo. Eles entram na caverna. Depois de algum tempo, Sylphie percebe algo errado e pergunta se Kaito está bem, pois ele parece extremamente pálido e está tremendo visivelmente. Apesar de seu medo da caverna, Kaito mente, alegando que está apenas animado. Quando Sylphie sente um goblin próximo e o alerta, Kaito vira abruptamente e foge. Desnorteada, Sylphie exige saber o que ele está fazendo, mas Kaito falsamente afirma que tem assuntos urgentes em casa. De repente, ele se lembra das palavras do pai de Katsuragi em uma entrevista na TV. Para e percebe que não pode abandonar seus sonhos de tão facilmente. Segurando sua espada de madeira, ele instrui Sylphie a liderar o caminho. Logo avistam o Goblin dormindo atrás de um imenso pedregulho, mas Kaito, com medo demais para agir, pede a Sylphie que o mate. Ela prontamente concorda e começa a entoar seu feitiço. Quando o Goblin desperta, pronto para lutar, Kaito intervém com sua espada, dizendo a Sylphie que mudou de ideia, mas para ficar pronta para ajudar. Avançando contra o Goblin, o golpe de Kaito erra quando o Goblin recua. O Goblin contra-ataca, tentando derrubar Kaito, mas ele bloqueia com seu escudo no último segundo. Eles lutam brevemente, mas Kaito gradualmente ganha vantagem e empurra o Goblin para longe, fazendo-o cair. Kaito avança com sua espada, mas o Goblin desvia o golpe, desarmando-o e saltando para terminar o serviço. Kaito, indefeso no chão, lembra-se de seus sprays. Rapidamente, ele os pega e pulveriza os olhos do Goblin, cegando-o. Isso lhe dá a oportunidade de dar o golpe final. No entanto, ao recuperar sua espada e avançar, ele tropeça em uma pedra, caindo no chão e acidentalmente apunhalando o Goblin no peito, matando-o instantaneamente. Sylphie aparece radiante ao parabenizar Kaito, embora ele ainda sinta um medo imenso enquanto segura o cristal de núcleo de mana, grato por sua sobrevivência. De repente, um brilho dourado radiante o envolve, sinalizando que ele subiu de nível mais uma vez. Ao verificar suas estatísticas, ele descobre que adquiriu uma nova habilidade chamada Goblin Slayer. Apesar de seus sentimentos mistos sobre essa nova habilidade, ele decide que qualquer habilidade é benéfica e continua. Eles se aprofundam na caverna, onde outro Goblin os embosca. Sylphie rapidamente implanta sua barreira defensiva, bloqueando completamente os ataques, enquanto Kaito sincroniza seu golpe de espada para despachar a criatura. Kaito então derrota seu terceiro Goblin usando o borrifador para cegá-lo, antes de dar o golpe final.
Kaito também elimina esse Goblin com um golpe preciso na cabeça, avançando para o nível 6 Enquanto continuam sua jornada, Kaito pergunta se ela tem algum conhecimento sobre essas masmorras, ao que Sylphie responde que não sabe de nada, exceto que seu único propósito é ajudar seu mestre. Aventurando-se mais adiante, eles encontram seu Goblin final do dia, que ataca Kaito. Sylphie usa sua magia de relâmpago para aniquilar a criatura, e Kaito alimenta-a com o núcleo de mana antes de saírem. Ele entrega o núcleo de mana para Hitsui, fingindo mais uma vez que foi apenas um golpe de sorte. Quando chega em casa, seu corpo dói tanto que ele não consegue se mover da cama na manhã seguinte. Ele se obriga a ir para a escola com Katsuragi, que rapidamente percebe que ele deve ter estado nas masmorras. No entanto, ele nega, alegando que estava apenas levantando pesos na academia, o que explica sua dor muscular. Katsuragi deixa passar e continua. Na aula, Kaito compartilha sua recente incursão nos calabouços de nível 2 com Shinji e Hayato, vangloriando-se por ter matado 4 goblins. Eles estão céticos, mas Kaito garante que está sendo honesto e revela seu plano de ir ainda mais fundo depois da escola. Ele retorna aos calabouços com Sylphie, explorando as partes mais distantes da caverna. Juntos eles derrubam goblins de forma eficaz, com Sylphie bloqueando ataques e Kaito dando os golpes finais. Quando Kaito fica muito cansado, Sylphie usa sua magia de raios para derrotar os monstros. Após essa expedição, ele troca para uma barra de metal, o que aumenta significativamente seu dano contra os goblins. Apesar do seu cansaço, que o faz cochilar na aula, a sua determinação para continuar as aventuras nas masmorras permanece inabalável. Dia após dia, ele se aventura nas masmorras, caçando goblins incansavelmente até alcançar o nível 10, uma conquista significativa. Desta vez, ele ganha uma habilidade especial chamada Amor Divino, que melhora o crescimento de suas estatísticas com base na quantidade de afeição que ele recebe. Radiante de alegria, ele expressa sua gratidão e felicidade a Sylphie, apreciando seu comportamento frio e parceria, e ela retribui, apreciando o trabalho em equipe deles. Depois, a próxima criatura que eles encontram é um esqueleto brilhante, diferente de qualquer um que já enfrentaram antes. Kaito a avisa para ficar alerta, e ela rapidamente ergue sua barreira mágica enquanto os esqueletos avançam em sua direção. Eles colidem contra a barreira, tentando rompê-la. Antes que consigam, Kaito lança um ataque, mas seus esforços são em vão. Suas armas são fracas demais para esse inimigo incomum. Ele então pede a Sylphie para lidar com isso. Ela prontamente lança um feitiço, disparando um raio que obliterou o esqueleto instantaneamente. Desta vez, o núcleo de mana cai como um vermelho vibrante. Curioso se pode ser valioso, Kaito decide dar para Sylphie, que comenta que é mais saboroso que... Mais tarde naquele dia, Kaito visita Hitsui com os itens que conseguiu e pergunta sobre o núcleo de mana do esqueleto brilhante. Ela informa que é bastante raro e poderia facilmente ser vendido por mais de 2 milhões de ienes. Kaito fica arrasado ao perceber que poderia ter ficado rico, mas Sylphie consumiu sua potencial fortuna. Hitsui o tranquiliza dizendo que encontrar um significa que há uma boa chance de encontrar outro. Naquela noite, ele reflete sobre a oportunidade perdida, mas conclui que subir de nível ainda valeu a pena. Ele contempla mudar-se para o 3º andar, sabendo que os inimigos lá aparecem em grupos e são muito mais formidáveis. Com isso em mente, ele diz a Sylphie no dia seguinte que quer que ela simplesmente observe por um tempo. Ela teme ter feito algo de errado e pede desculpas, mas Kaito explica que quer se aventurar no 3º, mas tem medo de depender muito dela para a proteção. Ele quer ficar mais forte por conta própria. Sylphie, aliviada, deseja-lhe sorte. De repente, um Goblin surge de trás de uma pedra. Kaito, transbordando de confiança, diz a Sylphie para assistir enquanto ele lida com isso. No entanto, seu plano dá errado e ele sofre ferimentos graves, obrigando-o a comprar poções de Hitsui, esgotando todas as suas economias. Naquela noite, ele percebe que precisa de muitos núcleos de mana para oferecer melhor equipamento para Sylphie. Assim, ele decide retornar ao 1º andar, determinado a matar o máximo de slimes possível para ganhar habilidades, níveis e núcleos de mana. Após inúmeros dias trabalhando incansavelmente nas masmorras sozinho, Kaito finalmente reúne núcleos de mana suficientes para avançar com confiança para o 3º andar. Antes que possam sair da caverna, no entanto, Sylphie anuncia que sente um tipo incomum de slime. Seus instintos se provam corretos, pois Kaito avista um slime prateado nas proximidades. Ele rapidamente entra em ação, apontando sua pistola de spray para o slime, mas ele desvia com uma velocidade surpreendente. Felizmente, Sylphie está preparada e usa sua magia de relâmpago para atingir o slime, matando-o instantaneamente. Para sua surpresa, o slime deixa cair outra carta de servo, uma ocorrência incrivelmente sortuda. Kaito pega a carta e descobre que é uma carta de classificação demônio para um servo chamado... Ele lança um olhar para Sylphie, que parece visivelmente aflita ao ver o cartão. Apesar disso, Kaito opta por seguir seus próprios desejos sem consultar Sylphie e invoca o servo demoníaco ali mesmo. Uma enorme chama vermelha os envolve, da qual uma grande demonesa se materializa e atravessa Kaito em seu estado etéreo.
Ele olha para baixo e vê outra garota, esta com asas de morcego e chifres. Percebendo que seu grupo agora é invencível, com um demônio e uma deusa ao seu lado, ele sente uma onda de confiança. A garota demônio de cabelos negros abre os olhos e se apresenta fervorosamente como a demônio de classe Visconde, Lucília. Com a chegada de mais uma criança invocada, o sonho de Kaito de ter um grupo cheio de mulheres voluptuosas e lindas é destruído. Enquanto ele ainda está mergulhado na decepção, Lucília pergunta se ele é seu mestre. Kaito se levanta e afirma que é. No entanto, Lucília o interrompe, comentando que ele parece ser um mestre pouco confiável e até parece tolo. Sylphie, ofendida por suas palavras, mas ainda tímida, Lucília sorri e explica que a maioria dos demônios fala assim, então eles não devem se ofender. Kaito então apresenta Sylphie a Lucília. Com base em sua armadura, Lucília deduz que ela se assemelha a uma valquíria. Sylphie confirma isso, e afirma que ela também é serva de Kaito. Lucília estende a mão em direção a Kaito e pede um pouco de comida, mas Kaito aponta que ela ainda não a mereceu. Felizmente, Sylphie sente um slime por perto. Ao avistarem a criatura, Lucília avança casualmente e invoca sua lança, apontando-a para o slime e o aniquilando com sua habilidade, Fogo Infernal Arruinador. A explosão resultante mata o slime instantaneamente. Kaito recupera o núcleo de mana e o entrega a Lucília, que o come e pede outro. Kaito rapidamente recusa, levando Lucília a comentar que eles têm um mestre avarento. Sylphie tenta discutir com Lucília, mas Kaito pede a ela para usar sua outra habilidade, Sopro da Decadência, prometendo dar a ela outro núcleo de mana se ela fizer isso. Quando eles encontram o próximo monstro, um Goblin, Lucília lança seu feitiço e uma mágica vermelha brilhante envolve o Goblin. O Goblin começa a derreter, transformando-se em uma gosma grotesca, assustando tanto Kaito quanto Sylphie. Eventualmente, a gosma se transforma em um núcleo de mana. Kaito o coloca novamente na boca de Lucília. O rosto de Lucília se ilumina, e ela diz a Kaito que estava mais gostoso do que da última vez. Isso deve significar que quanto mais forte o monstro, mais saboroso será o núcleo. Assim, ela quer se aventurar mais fundo na masmorra. Ela estava prestes a sair correndo quando Kaito a parou. Kaito explica que, uma vez que chegarem ao terceiro andar da masmorra, os monstros começariam a aparecer em grupos. Antes que possam batalhar com aqueles, Kaito precisará de novas armas e outros itens primeiro. Portanto, eles devem se aprofundar mais amanhã. E no dia seguinte, Kaito e as meninas descem um nível mais profundo até o terceiro andar. Ele até comprou uma nova arma, uma besta, para se preparar. Sylphie elogia sua nova arma, fazendo Kaito sorrir de orgulho, e até se gabar de quão cara a besta é. No entanto, Lucília comenta que só porque é cara não significa que é melhor. Eles continuam sua exploração, e os primeiros monstros que encontram são um par de monstros lobo chamados Cães Infernais. Kaito decide eliminar rapidamente um antes mesmo da luta. Ele dispara sua besta, mas o projétil erra completamente o cão infernal. Os dois monstros começam a correr em direção a Kaito, que está ocupado tentando recarregar sua besta. No entanto, ele foi muito lento e os cães pularam sobre ele. Uma barreira dourada e brilhante surgiu imediatamente na frente de Kaito graças a Sylphie. Lucília invoca sua lança e, antes que os cães infernais possam se recuperar, ela lança sua lança da destruição contra eles. Após a batalha, Kaito alegremente dá um dos núcleos de mana para Lucília. No entanto, ela rapidamente engole o núcleo e pede outro. Ela aponta que, já que derrotaram 2 monstros, ela também quer 2 núcleos. Kaito argumenta que não haverá nada sobrando se ele fizer isso. Então, em vez disso, ele promete dar a ela extra uma vez que derrotarem mais alguns monstros. O próximo conjunto de adversários deles apareceu como 2 javalis selvagens carregando contra eles com suas presas apontadas. Kaito comandou Lucília para atacar, e ela desferiu outra explosão de fogo. No entanto, um javali conseguiu passar pelas chamas e avançar em direção a Lucília, irritada, estava prestes a atirar novamente quando Kaito avançou. Ele mirou cuidadosamente sua besta e disparou, atingindo o javali no olho. Mesmo assim, o javali não caiu. Rugiu de fúria e avançou mais uma vez. Kaito entrou em pânico e cambaleou para trás. Sylphie correu em seu auxílio, preparando-se para liberar seu raio divino. Kaito conseguiu disparar sua besta novamente, finalmente matando o javali. Sylphie elogiou Kaito pelo seu sucesso, enquanto Lucília comentou que os joelhos de Kaito tinham cedido por... Mesmo assim, Kaito estava feliz por ter subido de nível novamente, agora alcançando o nível 11. Sylphie aplaudiu e o parabenizou enquanto Lucília pediu outro núcleo de mana. Após sua exploração na masmorra, Kaito estava na escada rolante a caminho de casa. Ele não havia ganhado muito hoje, já que Lucília continuava exigindo mais núcleos. Ele então percebeu um grupo de garotas por perto discutindo suas aventuras no 6º andar, fazendo Kaito se perguntar se ele também precisava de um grupo. Seus amigos então se juntaram e perguntaram se ele já tinha escolhido sua escola seguinte. Kaito admitiu que não. Katsuragi entrou na conversa e perguntou a Kaito sobre seus planos. Kaito, sem saber o que dizer, perguntou a Katsuragi sobre os planos dela. Katsuragi revelou que estava visando a Academia Ouka, o que levou Kaito a declarar que seus objetivos eram os mesmos. Em sua próxima exploração, Lucília mais uma vez usou sua habilidade para derrotar os inimigos, e Kaito a recompensou com núcleos de mana. Sylphie também usou suas próprias habilidades, e Kaito alimentou-as com os núcleos como recompensa.
Kaito então percebeu que Sylphie ficava olhando quando ele alimentava Lucília. Quando ele tentou perguntar sobre isso, Sylphie desviou da pergunta e simplesmente os levou a mais inimigos. Mais tarde em casa, Kaito se perguntou se Sylphie estava evitando-o. No entanto, ele encontrou a resposta no programa de televisão que sua mãe estava assistindo. O programa era sobre uma garota que estava com ciúmes de seu irmão ser tratado de forma especial, apesar de ser novo. Isso fez Kaito perceber que no futuro, seus dois servos poderiam acabar resolvendo suas diferenças em um duelo. Suas habilidades certamente destruiriam a masmorra junto com Kaito. Kaito está sem ideia de como prevenir a catástrofe iminente que o aguarda na manhã seguinte. A caminho da escola, Katsuragi encontra Kaito e o cumprimenta com um animado bom dia. Ela percebe as olheiras sob seus olhos e Kaito explica que não pregou o olho, o que a faz se perguntar se ele está enfrentando algum problema ou estresse. Kaito não pode divulgar a questão do servo da masmorra com que está lidando, então opta por uma meia-verdade, dizendo a ela que um dos seus amigos fez amizade com duas garotas de personalidades completamente opostas que aparentemente se odeiam. Por causa disso, Kaito está preocupado sobre como ajudar seu amigo a lidar com essa situação complicada. Ela pergunta se as garotas realmente se odeiam, e quando Kaito não pode confirmar isso, ela aconselha ele a dizer ao amigo para perguntar às garotas sobre seus sentimentos e se realmente se sentem desconfortáveis umas com as outras. Seguindo o conselho dela, Kaito volta para o calabouço e convoca Sylphie para uma conversa privada, deixando Lucília de fora por enquanto. Ele pergunta sobre a opinião de Sylphie a respeito de Lucília tanto como pessoa quanto como membro do grupo. Enquanto Kaito acredita que Sylphie não gosta de Lucília, Sylphie esclarece que, inicialmente, ela tinha medo de Lucília porque ela é uma demônia, mas à medida que trabalham juntas, ela percebeu que Lucília não é tão má. Apesar disso, Kaito suspeita que Sylphie tenha questões não resolvidas com Lucília, e a incentiva a ser honesta, destacando a importância da verdade. Sylphie então revela que seu problema é na verdade com o próprio Kaito, não com Lucília, apontando que ele só usa os poderes de Lucília nas batalhas e dá a ela o dobro de núcleos de mana. Sylphie expressa seu desejo por tratamento igual e pede a Kaito que seja um mestre gentil e amoroso com ela também. Ele promete a Sylphie que, a partir de agora, dará a ela tantos núcleos de mana quanto a Lucília, e também falará mais com ela. Com tudo resolvido, Kaito convoca a Lucília e dá a ela a mesma quantidade de núcleos de mana que Sylphie. Desta vez, ele não esquece de elogiar Sylphie por usar seus movimentos de ataque no momento perfeito e de agradecer por ser tão confiável. Embora Sylphie agora esteja feliz, o humor de Lucília piora, pois ela também começa a sofrer de uma doença incurável chamada... Ela fica com inveja de Sylphie e acusa Kaito de nunca elogiá-la. Para melhorar o humor de Lucília, Kaito também a elogia, e resolve o assunto de uma vez por todas. Eles exploram uma masmorra juntos e Sylphie dá o golpe final, adicionando pontos de experiência suficientes às suas estatísticas para fazê-la subir de nível para o nível 2. Ao subir de nível, as estatísticas gerais de Sylphie aumentam, deixando Kaito e Lucília orgulhosos dela. Ambos parabenizam Sylphie por subir de nível, o que faz Sylphie se sentir muito melhor do que antes. Com a equipe finalmente se unindo, eles seguem em frente e localizam um grupo de cães infernais. Sylphie demonstra o quanto ficou forte ao subir de nível, e derrota todos os cães infernais de uma vez só. Seus feitiços defensivos melhoram, tornando sua barreira ainda mais resistente que antes. Enquanto o monstro tolo tenta penetrar a parede, Kaito avança e o abate usando sua besta. Após a sessão de caça, Kaito alimenta Sylphie com alguns núcleos de mana, mas ela ainda permanece faminta e relutantemente pede mais. Como ele lhe fornece muitos núcleos de mana, Kaito acaba ficando com menos para si do que o habitual. À medida que seu negócio regular se torna menos lucrativo, ele volta a caçar slimes sem a assistência de Lucília e Sylphie. No entanto, ele ainda os convoca caso encontre problemas e agradece por sempre estarem lá quando necessário. Ao começar a entregar núcleos de mana para a recepcionista, ela nota a mudança porque ele costumava trazer saques do terceiro andar. Ela sugere que Kaito explore o quarto andar, mas, por falta de bons, ele procura online um conjunto de armadura adequado e decide comprar um que se parece com um traje de spandex. No entanto, é muito caro, então ele volta a coletar mais núcleos de mana no primeiro andar. Convenientemente, ele encontra outro slime azul raro, e se pergunta se poderá adicionar outra Loli ao seu harém. Animado para obter o saque, Kaito convoca Lucília e Sylphie. As duas atacam simultaneamente, combinando seus poderes divinos e de fogo, o que traz um sorriso ao rosto de Kaito. Infelizmente, aquele sorriso desaparece rapidamente quando a gosma azul solta apenas um orbe mágico. Kaito então se lembra de que pode usar o orbe mágico para se tornar um mago, e o quebra no chão, permitindo que ele aprenda um feitiço mágico chamado Bola d'Água. Agora possuindo os poderes básicos de um Squirtle de nível 5, Kaito ataca um cão infernal com sua bola de água, mas não causa nenhum dano e apenas molha o rosto do cão infernal com água comum. Vendo seu mestre em desespero, Sylphie tenta animá-lo, dizendo que ele certamente se tornará poderoso no futuro agora que desbloqueou suas habilidades mágicas. No entanto, Kaito permanece desanimado e vai a um parque local tarde da noite para ficar sozinho em seu sofrimento. Katsuragi o encontra lá e pergunta se algo o está incomodando. Ele tenta mentir, mas acaba a confundindo, então muda de assunto e agradece-a pelo conselho que ela lhe deu outro dia.
Ele menciona que seu problema foi resolvido, mas esquece de dizer que foi causado por seus amigos, fazendo Katsuragi perceber que Kaito é aquele com 2 novas namoradas. Ela não reclama e volta para casa silenciosamente, deixando Kaito a se perguntar brevemente se Katsuragi também está sentindo ciúmes. No dia seguinte, Kaito retorna à masmorra para praticar seu feitiço de bola de água. Ele lança uma bola de água na parede, mas ela se move muito lentamente e apenas molha a parede. Só usar o feitiço uma vez deixa Kaito cansado, mas ele continua praticando. Na segunda vez, ele lança a bola de água o mais rápido que pode, o que deixa ele e Sylphie felizes, embora Lucília fique indiferente. Depois de usar o feitiço 2 vezes, Kaito está completamente exausto e desmaia. Ele vai para casa e adormece imediatamente. Em seu sono, Kaito sonha com sua infância assistindo ao pai de Katsuragi na TV, o que o inspirou a se tornar um aventureiro. Motivado por seu sonho, ele retorna ao calabouço no dia seguinte e pratica novamente. Desta vez ele está muito mais rápido e lança muitas bolas de água nas paredes da masmorra até ficar sem energia. Após um curto descanso, ele retoma o treinamento, tentando mudar a forma da bola de água para um cubo. Animado com seu sucesso, Kaito continua brincando com a bola de água, moldando-a de diferentes maneiras. Logo ele se cansa e cai de costas. Enquanto ele sai distraidamente da masmorra, tropeça e cai nos braços de uma aventureira. Ele rapidamente se desculpa, mas a aventureira mais velha pergunta se ele está bem. Kaito a assegura que está bem e vai embora, mas ela continua preocupada porque ele não parece bem. Seus companheiros de equipe ficam impressionados com o trabalho árduo de Kaito e entram na masmorra. Mais tarde, Kaito adormece na aula, e quando o professor o acorda, ele declara em voz alta que vai dar o seu melhor no treinamento hoje, fazendo a classe rir. Durante o intervalo, seus amigos perguntam sobre o comentário de treinamento dele. Kaito explica que está praticando uma habilidade importante para o calabouço, mas quando Katsuragi chega e pergunta se ele está treinando para o calabouço, Kaito muda sua história, dizendo que está falando sobre prática de dança. Katsuragi se sente aliviada e simplesmente pede a Kaito para não se esforçar demais. Ela solicita ver sua apresentação de dança algum dia, e então o deixa com a... No dia seguinte, Kaito volta à masmorra e usa sua bola de água em combate. Ele acerta um Goblin com ela, e ao invés de estourar, a bola de água permanece intacta, bloqueando as vias respiratórias do Goblin e sufocando-o. Tanto Sylphie quanto Lucília o elogiam, mas Kaito percebe que não está mais ganhando experiência com os monstros no 3º andar, indicando que é hora de passar para o 4º andar. Kaito decide que precisa de melhor equipamento para o 4º andar, então compra algo que queria há muito tempo. No dia seguinte, ele chega vestindo um macacão justo. Enquanto Sylphie elogia sua aparência, Lucília zomba dele, dizendo que ele parece ridículo. Kaito explica que o traje é caro e sofisticado, feito de nanotubos de carbono que oferecem excelente proteção, sendo fino e leve. Ele menciona que o macacão oferece ótima defesa contra flechas e ataques perfurantes, e que ele também tem uma pulseira de aumento mágico para tornar seus feitiços mais... Kaito ainda não experimentou, pois não havia opção. Ele começa a mostrar outros itens que comprou, como uma poção, mas Lucília arrasta Sylphie embora, entediada com a exibição de Kaito. Eles acabam indo para o 4º andar, onde Sylphie sente um monstro grande e assustador se aproximando. Antes que Kaito possa verificar sua enciclopédia de monstros, uma barata gigante aparece, causando pânico nas duas meninas, que se agarram uma à outra. Elas lançam uma rajada de feitiços no monstro barata, enquanto correm pelo calabouço, com Kaito correndo atrás delas, com medo de ficar para trás. Sylphie e Lucília, exaustas, quase atacam Kaito quando ele as alcança. Sylphie corre para abraçar Kaito, dizendo que estava com medo, enquanto Lucília finge que não estava com medo dos insetos. Sylphie pede desculpas a Kaito por tê-lo abandonado e implora para que ele a repreenda, mas ele diz que não está bravo. Graças à devastação que causaram, eles limparam o 4º andar rapidamente, e ele coletou os núcleos de mana de todos os monstros derrotados. Lucília diz que não vai comer os cristais nojentos dos insetos, mas está com muita fome para recusar. Os cristais têm um gosto horrível, assim como as meninas. Kaito sugere que eles explorem o 5º andar, já que tem tempo. Sylphie sente um monstro de areia e um monstro de lama por perto. Kaito aponta para eles com sua besta. Sua primeira flecha erra, mas a segunda acerta o monstro de areia que o ataca. Kaito grita o nome de Sylphie, e ela rapidamente monta uma barreira para protegê-lo. Kaito acha que os monstros são imunes a ataques físicos, então ele pede ajuda a Lucília. Ela os destrói com seu ataque de fogo. Kaito pergunta se ela precisa restaurar sua mana com os cristais, mas nem Lucília nem Sylphie querem comê-los. Eles continuam explorando o 5º andar e não encontram mais monstros. De repente, Sylphie nota um local incomum em um... Kaito não consegue ver nada especial, então Sylphie faz um buraco na parede com seu ataque de raio, revelando uma passagem secreta. Eles começam a avançar, e Kaito avisa as garotas para tomarem cuidado com armadilhas. Enquanto ele diz isso, Lucília diz que é tarde demais. Ela já pisou em um gatilho. Uma flecha dispara, mas ao invés de acertar Lucília, acerta Kaito. Ele cai no chão, contorcendo-se de dor. Seus servos estão preocupados, mas Kaito se recupera em alguns minutos graças ao seu traje protetor. Eles continuam, mas Lucília ativa outra armadilha. Kaito recua para evitar a flecha, mas acaba eletrocutado.
Ele está bem depois do choque e até se sente um pouco energizado. Logo eles chegam a um grande portão com uma pintura nele, e Sylphie sente uma presença poderosa do outro lado. Kaito quer voltar, mas as garotas não o deixam. Ele tenta abrir o portão, mas ele não se move, então Sylphie o arrebenta com seu ataque de relâmpago. Kaito apenas espera que não seja cobrado por danificar a masmorra. Eles entram e enfrentam dois monstros poderosos, um ogro vermelho e um slime gigante. Kaito se recusa a recuar depois de ter chegado tão longe, e instrui seus companheiros a atacarem o ogro vermelho primeiro. Eles usam ataques de raio e fogo, mas o ogro permanece ileso porque é imune a danos de habilidades. O ogro de repente avança contra eles, mas a habilidade de barreira de Sylphie bloqueia seu ataque. Kaito diz a Lucília para lidar com o slime, e então começa a atirar no ogro vermelho com sua besta. Cada flecha reduz significativamente a saúde do ogro, mas logo ele fica sem flechas. O ogro enfurecido começa a atacar a barreira, e Lucília luta contra o slime gigante. Como último recurso, Kaito usa seu feitiço de bola d'água. A bola congela devido ao efeito de sua pulseira e ele atira a bola de gelo no ogro vermelho, enfraquecendo suas defesas. No entanto, ele logo percebe que está quase sem... Kaito transforma suas bolas de gelo em estalactites afiadas, causando mais dano ao ogro vermelho. Com seus últimos 3 tiros, ele derrota o ogro vermelho, restando apenas o slime. Quando o slime está prestes a atacar Lucília, Kaito a protege e pede a Sylphie para preparar seu ataque com lança divina. Seu escudo e equipamento começam a derreter, mas Sylphie avança com sua lança divina, perfurando o slime. No entanto, não causa muito dano. Kaito sente vontade de desistir, mas inspirado por seu herói, ele desvia do ataque do slime e usa spray de insetos. Apesar do tamanho, a saúde do slime diminui de forma constante. Sylphie protege Kaito com uma barreira mágica. Depois de usar suas 2 primeiras garrafas, Kaito pega 2 sprays de insetos mais fortes e acaba com o slime, reduzindo seu HP a 0. As garotas abraçam Kaito felizes, machucando acidentalmente seu ombro ferido, que ele cura bebendo uma poção. Lucília sobe de nível logo depois, e Kaito verifica seus status para ver que ele também ganhou vários níveis. Ele rapidamente coleta o núcleo de mana e encontra o núcleo vermelho do ogro, que terá um bom preço. Enquanto procura o núcleo do slime, descobre uma espada mágica rara que mais parece uma faca de carne. Kaito mais tarde leva o núcleo de mana do ogro vermelho para Hitsui, que está curiosa sobre seu... Ele conta a ela sobre encontrar uma masmorra escondida no 5º andar e derrotar o chefe lá. Hitsui diz que vão investigar a masmorra imediatamente e informa Kaito que o núcleo de mana vermelho é muito valioso, deixando-o feliz. Hitsui também compartilha mais boas notícias, convidando-o para participar de um evento na próxima semana para tentar limpar o 7º andar em grupo. No evento, Kaito encontra as 3 garotas do outro dia. A líder se apresenta como Airi, a garota gato rosa é Miko, e a última é... Kaito se apresenta e se pergunta se estarão no mesmo grupo. Enquanto isso, Katsuragi sonha com o passado, vendo seu pai indo para a masmorra. Ela pede que ele volte o mais rápido possível, e ele promete chegar cedo para jantarem juntos. Ele então parte, e é quando Katsuragi acorda. Ela decide ir à casa de sua amiga para estudar. Ao sair de casa, ela se pergunta se Kaito estava ocupado com a prática de dança ou treino muscular hoje. Nós então fazemos a transição para a cena onde todos os participantes do evento estão alinhados para serem teleportados. A equipe de Kaito está de mãos dadas, posicionada no círculo de teletransporte, e então, bam! Eles estão no 6º. Kaito se sente super aliviado por terem chegado em segurança e diz aos outros que é apenas a 2ª vez que ele usa o portão, então ele estava muito nervoso. Logo eles encontram um funcionário que os guia até as escadas que levam ao 7º andar. O funcionário informa que o evento de hoje está programado para durar 3 horas. Ao se aproximarem das escadas, eles notam uma loja de conveniência. Airi pergunta a Kaito se ele quer comprar alguma coisa, e Kaito acha super conveniente ter uma loja no calabouço. Ele decide pegar alguns refis para o seu spray de pesticida. Seus colegas de equipe notam que ele está carregando muita bagagem, mas Kaito acha estranho que eles estejam viajando tão leves, e eles explicam que é porque tem sacolas mágicas. Kaito fica chocado com o custo das sacolas mágicas, equivalente a uma mansão. Seus amigos revelam que seus pais ricos compraram as sacolas, e Kaito percebe que todos vêm de famílias abastadas. Airi pergunta se Kaito tem algum tipo de preparação adequada. Equipamento. Envergonhado, ele admite que está comprando coisas gradativamente com o dinheiro ganho pela venda de núcleos mágicos. Miko comenta sobre seu traje apertado e Hikari a repreende por ser direta. Eles se preparam e descem para o 7º andar, onde Kaito descobre que aparecem principalmente monstros do tipo Golem. Seus colegas de equipe explicam a importância do reconhecimento, com o qual Kaito concorda ser crucial. De repente, vêm sombras, mas percebem que é apenas o pessoal limpando o calabouço que os encoraja. Kaito compartilha que está no nível 16, e Airi revela que está no nível 18, enquanto Hikari e Miku estão no nível 15. Miku menciona que o MP de Hikari é 75, surpreendendo Kaito, já que ele tem apenas metade disso, fazendo-o pensar que ela é incrível. Eles encontram um golem de pedra. Airi encomenda um carro, prepara sua magia e instrui Miku a proteger Airi enquanto ela luta contra o golem. Kaito pede instruções, e Airi diz para ele cobrir suas costas. Airi derrotou com sucesso o golem sozinha, impressionando Kaito.
Em seguida, eles enfrentam um golem de bronze. Airi usa um feitiço chamado Onda de Terra para prendê-lo em um pântano. O servo de Miku, Snatch, desvia dos ataques e lança um feitiço de vento. E Hikari o finaliza com uma bola de fogo. Airi ataca com sua lança e Kaito admira o trabalho em equipe deles. De repente, um golem de ferro aparece atrás de Miku e Airi. A besta de Kaito não tem efeito, e o ataque de Airi é ineficaz contra sua pele resistente. Os ataques de Hikari e Snatch também falham, e Snatch se machuca. Kaito considera invocar Sylph ou Lucilia, mas deixa cair uma faca de prato e se lembra de uma espada mágica que leu online. Ele se lembra de que ela pode causar qualquer dano que o usuário imaginar e decide imaginar derrotar o monstro. Ele instrui Airi a usar Onda de Terra para prender o monstro. Então ele pede para ela distraí-lo, e ela desencadeia uma série de ataques. Kaito ataca o monstro por trás com sua espada mágica, imaginando-o explodindo, e isso realmente acontece. Mais tarde, eles se sentam em um café discutindo sobre o calabouço deles. Eles falam sobre a espada de Kaito, que ele conseguiu como um item de drop recentemente, e ele está feliz que funciona, já que foi sua primeira vez usando-a. Kaito pergunta a Miku sobre o Snatch e fica aliviado ao ouvir que ele está bem. Kaito menciona que é a primeira vez que vê um carbúnculo. Miku explica que carbúnculos não podem ser capturados em câmera. Airi pergunta a Kaito se ele já viu um em vídeo, e ele percebe que não, explicando por que os oficiais da guilda nunca questionaram ele sobre Sylph e Lucilia. Ele se pergunta se eles são os únicos que sabem sobre Snatch. Miku esclarece que ela conseguiu Snatch em um leilão e o registrou na guilda, então todos sabem sobre ele. Miku sugere que todos coloquem chaveiros iguais em suas bolsas mágicas para comemorar o evento, e todos concordam. Depois, Airi pede a Kaito para se juntar permanentemente ao grupo deles, explicando que existem portais de transferência a cada 5 andares, com o objetivo atual sendo o portal no 11º andar. Kaito gosta da ideia, mas insiste que é apenas um explorador comum, e não é tão especial quanto eles. Eles o tranquilizam, dizendo que se sentem mais seguros com ele por perto, e perguntam se ele tem mais alguém em mente, lembrando-o de Sylph e Lucilia. Kaito se preocupa em levar 2 meninas para o calabouço e pede tempo para considerar. Airi se questiona se ele não gosta do grupo deles, mas ele garante que precisa consultar alguém primeiro e dará uma resposta depois. A cena muda para ele retornando à masmorra. Lá dentro, ele convoca seus servos, que estão chateados por ele não tê-los convocado antes. Kaito explica que está pensando em formar um grupo com outras pessoas, mas seus servos ficam insatisfeitos e não acreditam que seja a primeira coisa que ele menciona. Ele os tranquiliza dizendo que não os abandonou, e explica que tinha negócios para resolver. Ele tenta voltar a discutir sobre o grupo, mas eles insistem que os 3 estão bem como estão. Kaito tenta continuar a conversa, mas Sylph firmemente diz para ele parar. Lucilia fica chateada com Kaito por sempre usar seu nome completo enquanto ele não sabe como mais chamá-la. Ela aponta que ele usa um apelido para Sylph, fazendo Kaito perceber que Lucilia está com ciúmes. Ele sugere alguns apelidos e ela gosta de Lucy, insistindo que ele o use a partir de agora. Então eles vão explorar a masmorra juntos, mas Kaito menciona que eles não resolveram a questão do grupo, que eles ignoram. No dia seguinte, a caminho da escola, Katsuragi pergunta a Kaito se ele praticou dança ou fez treinamento muscular no fim de semana. Kaito confirma que está fazendo as duas coisas, deixando-a feliz. Ela então o convida para ir às compras no próximo sábado e ele concorda timidamente. Katsuragi vê uma amiga e anda com ela, enquanto Kaito encontra seus próprios amigos que ouviram sobre a ida às compras. Eles o provocam, perguntando se é um encontro, mas Kaito duvida que Katsuragi esteja interessada em namorá-lo. Os amigos dele estão desapontados com a falta de noção dele. Depois eles perguntam sobre o evento que ele participou, e Kaito explica que se juntou a uma festa de 3 garotas. Um 2 anos mais velho, um da sua idade e um 1 ano mais novo. Ao ouvir isso, seus amigos se perguntam se a masmorra pode ser mais divertida do que pensavam e consideram voltar. A cena então muda para sábado, onde Kaito pega Katsuragi em sua casa, e eles vão para um metrô. Lá ele nota uma transmissão de um programa de TV sobre masmorras, que revela que núcleos mágicos são valiosos e podem ser trocados por dinheiro. Apesar de seu valor, seu uso exato ainda é desconhecido, cheio de energia não aproveitada. Katsuragi percebe o interesse de Kaito por masmorras e sugere que ele esqueça isso por hoje e se concentre na ida às compras, ao que ele concorda. Enquanto caminhava pela cidade, Katsuragi se pergunta quando foi a última vez que saíram assim. Kaito relembra os passeios de infância, acampamentos e noites de cinema. Depois, eles vão às compras de roupas, onde Katsuragi experimenta várias roupas e Kaito elogia cada uma. Ela pergunta qual ele gosta mais, e ele escolhe a que ela está vestindo. Depois eles vão ao parque, onde Katsuragi nota alguns barcos e sugere um passeio. Enquanto remam, Katsuragi admira os peixes enquanto Kaito pensa que ela é ainda mais bonita. Vendo casais em outros barcos, ele brevemente imagina que eles parecem um também, mas rapidamente se lembra que eles estão apenas saindo juntos. Katsuragi percebe que Kaito está mais musculoso do que o habitual e atribui isso ao seu treino, o que ele confirma. A cena então muda para eles tomando boba, apreciando seus sabores. Katsuragi oferece a Kaito uma prova de sua bebida, e ele... Katsuragi hesita por um momento, pensando nisso como um beijo indireto, mas então decide ir em frente, e também gosta. Eles vão para a estação de metrô e vem um anúncio do calabouço. Katsuragi vê um pai com sua filha e diz a Kaito que quer visitar outro lugar. Ela o leva ao parque temático do calabouço, onde ele se pergunta se ela quer entrar, já que um desfile e fogos de artifício estão prestes a começar.
Ela pergunta se o edifício do calabouço é dentro, revelando que é onde seu pai está. Descobrimos que ela sonhou com a última vez que viu seu pai, que prometeu jantar, mas nunca voltou, fazendo-a questionar as aventuras dele no calabouço. Ela diz a Kaito que se divertiu muito e sugere ir para casa. Kaito, ciente de sua preocupação com o pai, está determinado a provar que pode ser um herói como ele. Da próxima vez que Kai entra na masmorra, ele experimenta combinando suas várias habilidades. Ele reveste sua espada encantada, Balder, com água. Embora Lucília duvide de sua eficácia, acabou sendo bem sucedido, permitindo que Kai derrotasse um golem de pedra com um único golpe. Ele está empolgado e Sylphie aplaude-o, dizendo a Lucília que o seu mestre está se fortalecendo rapidamente. Lucília imediatamente comenta que deve ser por causa de uma mulher, o que surpreende Kai. Ele pergunta por que ela acha isso, e ela responde que é apenas sua intuição. Ao ver Kai desconfortável devido à culpa, Sylphie pergunta se o motivo pelo qual ele quis se juntar a uma festa outro dia também foi por causa de uma mulher, deixando Kai sem palavras. Ele eventualmente admite que um grupo de 3 meninas o convidou para a festa delas. Sylphie se sente insegura ao ouvir isso, mas Lucília suspeita que ele não quer gastar mais núcleos de mana com elas. Mas quando Kai promete não parar de fornecer-lhes orbes de mana, Lucília o perdoa. Kai diz que não vai à festa, mas Sylphie de repente o encoraja a ir. Ela afirma que se o mestre dela decidiu ir a outra festa, ela quer apoiá-lo. Mesmo Lucília concorda com Sylphie, desde que continue a receber seus orbes de mana. Sylphie então pede a Kai para pelo menos revelar por que ele quer participar de festas com outros. Ele responde que quer ficar mais forte lutando ao lado de outros humanos, caso contrário, nunca alcançará Sylphie e Lucília. As garotas estão satisfeitas com a explicação dele, e Kai promete que só se juntará à equipe de Aire nos fins de semana, para que ainda possam passar tempo juntos nos outros dias. À noite, Kai acha mais fácil conseguir permissão de um anjo e um diabo do que ligar para uma garota. Ele atende o telefone em pânico quando Katsu liga, querendo conversar sem um motivo específico. Kai pede a ela dicas para reduzir a ansiedade, usando seus amigos como desculpa, dizendo que eles querem ligar para uma garota, mas estão muito nervosos. Katsu conta uma história sobre seu pai colocando manualmente um sorriso no rosto dela quando ela estava muito nervosa para tocar piano no palco. Depois de desejarem uma boa noite um ao outro, Kai se pergunta sobre o que Katsu queria conversar, mas não se aprofunda nisso. Ele liga pra Airi que pergunta se ele pensou em se juntar à festa deles. Kai concorda em se juntar nos fins de semana, e Airi confirma que eles só vão ao calabouço nos fins de semana. Naquele sábado, Kai se junta às garotas no 7º andar do U. Confrontados por golems de pedra, Kai avança com Hikari usando magia da terra para prender 2 golems, e Miku invocando seu servo Snatch para distrair o terceiro. Kai encanta sua espada com uma bola de água, criando uma espada de gelo, e derrota um golem com um único golpe. Outro golem o ataca nesse momento, mas ele rapidamente desvia do golpe, e então o elimina com um único golpe também. Enquanto isso, o servo de Miku derrotou um golem com suas lâminas de vento, e Airi também vence um. As garotas estão curiosas sobre quando Kai aprendeu magia, e por que sua esfera de água tinha a forma de uma espada. Ele explica que conhece apenas um feitiço de água, e tem experimentado com ele recentemente. Airi comenta que a sua lâmina de gelo e a maneira como as comandou mais cedo foram impressionantes, e que não pode acreditar que é a primeira vez dele lutando ao lado de um grupo. Para desviar qualquer outra pergunta, Kai observa que Airi também é esplêndida com a sua arma, e ela responde que pratica desde a infância. De repente, o estômago de Kai ronca alto, e ele pergunta às garotas por um almoço. Para sua surpresa, eles têm uma cozinha completa em seus bolsos mágicos, e fritam peixe e grelham bife bem no meio da masmorra para o almoço. Quando Kai volta para casa à noite, ele reflete que Airi e seus amigos têm riqueza geracional que ele nunca pode esperar alcançar. No entanto, o mais importante é que Airi planeja explorar o 8º andar no dia seguinte. O 8º andar tem monstros aquáticos e um terreno baseado em água, então Kai compra um colete salva-vidas de alta qualidade para ajudá-lo a navegar, porque ele não sabe nadar. Logo, eles chegam ao 8º andar, e Snatch detecta um monstro em uma poça de água. Uma salamandra emerge da poça e cospe ácido em Kai, derretendo seu colete salva-vidas caro instantaneamente. Ele grita e exige que o monstro reembolse o custo do colete, mas a salamandra cospe mais ácido nele, e ele só pode se desviar. Nesse momento, Miku o derruba com uma besta que Kai emprestou a ela, pois ele não ia mais usá-la. Ele pergunta se ela já praticou antes, mas ela responde que segurou uma besta pela primeira vez na vida. Mesmo assim, conseguiu um tiro na cabeça na primeira tentativa. Logo depois, eles encontram mais monstros aquáticos e continuam correndo na maior parte do tempo. Em seguida, eles enfrentam alguns monstros voadores parecidos com atuns que saltam da água para atacá-los. Kai os ataca com sua arma de mana, enquanto as garotas usam suas armas para afinar os monstros peixe. Kai logo fica sem munição e vê como Airi está cortando monstros sem esforço com sua lâmina de cabo longo. Então ele modela sua espada em uma arma semelhante e começa a derrotar os monstros peixes, embora cada golpe consuma uma quantidade significativa de sua mana. As garotas percebem que ele está derrubando os monstros com facilidade, mas assim que Kai termina, ele fica sem mana completamente e desmorona. Quando ele acorda, encontra-se no colo de Airi e levanta-se num sobressalto. Ele pede desculpas por incomodá-la e assegura que está bem. Surpreendentemente, seu MP está cheio, e Airi revela que lhe deu uma poção de mana enquanto ele estava inconsciente anteriormente.
Kai diz que deve ter sido caro, mas ela diz para não se preocupar com isso porque eles são membros do grupo. Airi menciona as técnicas de combate de Kai e ele revela que as modelou a partir do estilo de luta dela. Antes que possam discutir mais, Snatch alerta a todos sobre um monstro formidável. Uma criatura enorme, parecida com um dinossauro, emerge da água. Kai entra em pânico, afirmando que monstros de nível tão alto geralmente são encontrados apenas em andares mais profundos. Eles tentam fugir, mas o dinossauro os persegue, fazendo o chão colapsar e bloqueando a rota de escape. Percebendo que devem lutar para sobreviver, Kai instrui Miku e Hikari a atacarem à distância enquanto Airi o enfrenta, e ele o distrai. A magia de terra de Hikari e as lâminas de vento de Snatch se mostram ineficazes, e a lâmina de gelo de Kai causa danos mínimos. Enfurecido, o dinossauro ataca e Kai recua, criando uma oportunidade para Airi. Ela salta na cabeça do dinossauro e o apunhala, mas o monstro a arremessa. Enquanto Kai verifica Airi, ela murmura seu desejo de se tornar uma heroína, mas perde a consciência. Vendo o monstro atacando Hikari e Miku, Kai decide invocar Sylphie e Lucilia, apesar dos riscos. Uma tempestade radiante de energia divina e demoníaca irrompe quando elas aparecem, deixando todos maravilhados, incluindo Airi. Kai pede desculpas a elas por contatá-las com tão pouca antecedência e em seguida pede sua ajuda para derrotar o monstro dinossauro. Elas usam seus ataques de relâmpago e fogo, derrubando o monstro em segundos. Assim que isso é feito, Sylphie corre em direção a Kai, perguntando se ele está ferido em algum lugar. Ele responde que está bem, e então Lucilia avança, comentando que Kai estava no final das contas, atrás de mulheres. De repente, Miku salta sobre Sylphie porque nunca viu ninguém tão fofa quanto ela. Ela pergunta a Sylphie se é um anjo de verdade, enquanto Hikari agradece a Lucilia por salvá-los e também admira a adorável Loli demônio. Lucilia tenta manter seu comportamento frio habitual, mas não consegue resistir ao olhar sincero de Hikari e concorda em deixá-la se aproximar. Até Airi está cativada pela doçura delas, mas ela se contém e pergunta a Kai se essas garotas são suas servas, ao que ele afirma. Depois, eles saem da masmorra e os pais de Hikari vêm buscá-la, assim como a Miku. Assim que ficam sozinhos, Kai lembra do momento em que Airi estava desesperadamente tentando voltar à luta, mesmo depois de ser nocauteada, dizendo que quer ser uma heroína. Ele pergunta se podem discutir isso e descobre que foi o pai dela que a motivou a se tornar uma heroína, que enfrenta grandes desafios e salva... Olá a todos! Kai sente uma conexão com Airi depois de descobrir isso. Ela então o convida para um evento de campus aberto na universidade dela no fim de semana seguinte. Kai menciona isso aos seus amigos, porque Airi frequenta uma universidade muito conceituada. Eles sugerem que ela convide Katsu em vez deles, já que Katsu também está interessado nessa universidade, e eles podem considerar isso como seu segundo encontro. Kai fica ansioso ao ouvir isso, mas Katsu ouve seu nome sendo mencionado. Ela traz a amiga e pergunta se estavam falando dela pelas costas. Kai tenta negar, mas seus amigos o empurram para frente. E ele usa uma técnica para acalmar os nervos antes de contar a Katsu sobre o evento de campus aberto. Acontece que Katsu já tinha planejado ir, e queria que Kai a acompanhasse desde o início. No fim de semana seguinte, ela veste o vestido que Kai escolheu para ela no encontro anterior para o evento do campus aberto. A primeira coisa que Kaito nota é como a sua acompanhante está deslumbrante. Antes de sair de casa, Katsuragi se despede dos pais e parte com o garoto. Pouco depois de embarcar no trem para o evento no campus, Katsuragi toma a iniciativa e pede a Kaito para sentar mais perto dela para iniciar uma conversa. Ela o agradece pelo convite, mas o rapaz a lembra que ela teria ido mesmo sem o convite dele. Assim, o protagonista caiu na armadilha da garota, enquanto ela comenta que é muito melhor eles irem juntos. Kaito concorda, mas tenta se convencer de que isso não é um encontro. Sentindo-se muito mais confortável, Katsuragi mal pôde esperar para visitar o Instituto Ouka. De repente, a dupla Shinji e Hayato expressa o mesmo desejo, aparecendo inesperadamente no assento da frente. Kaito não entende por que os caras estão indo junto, já que certamente não são do tipo que se interessa em visitar uma universidade, o que de fato não são. Eles estão mais interessados em experimentar como é um evento de campus aberto, buscando outros prazeres que não envolvem palestras. Mesmo assim, eles prometem não interferir no que está acontecendo entre os dois, enquanto Kaito finge que não há nada acontecendo entre ele e seu acompanhante. Olhando para o lado, o aventureiro de meio período vê um anúncio dos irmãos Dami na TV e acaba ficando vidrado nele. Katsuragi então pergunta se ele está desapontado por não poder ir ao calabouço. Kaito pensa rapidamente e responde que não há plano melhor neste sábado do que estar com Katsuragi neste evento. Ela pede sinceramente que ele tire a mente do calabouço apenas por hoje, o que ele concorda que é uma boa ideia. O grupo logo chega ao Instituto Ouka, onde Shinji e Hayato enfatizam que este lugar é onde a alta sociedade se reúne, como um portal para outro mundo. Ao entrarem, Katsuragi fica encantada com as cerejeiras artificiais e promete voltar em julho quando estiverem em plena floração. Kaito também fantasia sobre este momento, imaginando uma cena romântica com Katsuragi entre as flores rosas. Percebendo que seus pensamentos estão saindo do controle, ele bate no próprio rosto para voltar à realidade, lembrando a si mesmo que, mesmo se frequentarem a universidade juntos, ainda serão apenas colegas de classe. Alheio ao turbilhão interno de Kaito, Katsuragi apenas segue o fluxo.
Eles então se dirigem à recepção do evento, onde Airi está presente. Com o rosto inchado do tapa anterior, Kaito tenta apresentar seus amigos. Mas eles avançam e se apresentam, tentando impressionar a bela garota na recepção. Airi, curiosa para saber se a garota ao lado de Kaito é sua namorada, descobre que ela é apenas uma vizinha e amiga de infância. Airi expressa seu prazer em conhecer todos e os convida a explorar o campus, prometendo mostrar-lhes tudo mais tarde. Ao saírem, Airi se sente estranhamente aliviada que Katsuragi seja apenas amiga de Kaito, enquanto os amigos de Kaito ficam surpresos que ele conheça uma mulher tão graciosa. Kaito acidentalmente revela que a conheceu na masmorra, e Katsuragi finalmente percebe que Kaito tem se infiltrado na masmorra todos junto. Katsuragi percebe que ele e seu companheiro estão juntos apenas porque Airi o convidou para o evento no campus, o que piora a situação. Escondendo sua frustração, Hyuga os lembra de que hoje não é o dia para discutir masmorras. Os amigos de Kaito rapidamente o puxam para longe, fingindo que precisam usar o banheiro. Eles o invejam por estar junto com uma garota bonita da recepção, mas o alertam para ter mais cautela com Katsuragi, que está claramente preocupada com as suas explorações no calabouço. Com o recado dado, eles seguem para o auditório e ficam impressionados com seu tamanho. Enquanto notam os vários clubes de estudantes, Kaito quase comenta sobre um desfibrilador automático externo, semelhante aos que estão nas dungeons, mas seus amigos o impedem. Eles passam por uma sala que exibe produções de festivais culturais e param para conversar. Shinji e Hayato estão impressionados com a grandiosidade do lugar, mas sabem que suas notas não os levarão a entrar nesta universidade. Kaito, consciente de que tem relaxado, sabe que precisa trabalhar mais para entrar em Ouka com Katsuragi. Apesar das altas mensalidades, ele quase menciona usar o dinheiro dos dungeons para pagar, mas se detém a tempo. Na cena seguinte, o casal encontra um tempo a sós, aproveitando a brisa. Katsuragi espera passar seus intervalos assim, enquanto Kaito parece satisfeito até que Hikari e Miku aparecem, avisados por Airi. As duas meninas brincalhonas se apresentam como encantadoras. Um gesto dos outros retorna. Elas provocam Kaito perguntando se Katsuragi é sua namorada, e ele dá a mesma explicação de antes, deixando Katsuragi ligeiramente irritada. Kaito, se perguntando se é muito cedo para a Hikari do primeiro ano pensar em faculdade, ouve ela explicar que só quer experimentar enquanto pode. Katsuragi observa que as meninas parecem próximas de Kaito, mas Miku discorda. Quando Kaito tenta explicar sua amizade sem revelar que começou na masmorra, Miku solta a verdade, fazendo Katsuragi lhe lançar um olhar gélido. Hikari pergunta se está tudo bem, justo quando Airi chega e convida todos para almoçar. Na cafeteria, Shinji e Hayato agem como se estivessem em um tour gastronômico, tirando fotos dos pratos. Airi explica que com 2.000 ienes, você pode pedir tudo isso e ainda ter troco, além de refis gratuitos de bebida. Impressionados com a generosidade, os três rapazes ficam mais entusiasmados com o Instituto Ouka enquanto desfrutam da refeição. Depois de terminar, Katsuragi pede a Kaito para ajudar a reabastecer as bebidas. Com a partida deles, Hayato pergunta se as meninas tiveram alguma aula de exploração com um professor. Embora não tivessem, os três rapazes compartilham suas experiências engraçadas, especialmente a impressão de Hayato de um instrutor arrogante que as meninas acham muito precisa. Hayato e Shinji também participaram de aulas, mas admitem que dormiram nelas, sem saber que os itens de calabouço perdem eficácia além de um raio de 3 milhas. Hayato lembra-se de machucar-se durante a educação física e de desperdiçar uma poção devido a essa ignorância. Aí ele explica que é por isso que a universidade está situada dentro de um raio de 3 milhas do calabouço, onde toda a pesquisa e produção de itens ocorrem. Shinji e Hayato acrescentam que as armas não podem sair do calabouço, compartilhando uma história em que quase foram pegos tentando contrabandeá-las para fora. Nesse momento, Kaito e Katsuragi retornam com bebidas e o grupo se prepara para sua próxima atividade. Eles se reúnem junto a uma piscina aquecida e Kaito aproveita a oportunidade para nadar no inverno ao lado de Katsuragi. Isso o lembra da vez em que ela o salvou de afogar-se na piscina da escola e depois de um cão vadio. Ao ouvir a conversa, Miku provoca dizendo que sempre soube que Kaito não sabia nadar. Hikari sente uma sensação desconhecida no peito e não consegue tirar os olhos de Kaito. Em seguida, eles visitam as quadras de tênis e o campo de futebol. Nas escadas, Hikari tropeça, mas é rapidamente amparada por Kaito graças ao seu treinamento em exploração de masmorras. Miku, percebendo a posição prolongada deles, pede a Kaito para colocar Hikari no chão. Mais tarde, uma bola de futebol é chutada em direção a Miku, e Kaito o devolve ao gol sem esforço, impressionando os jogadores. Miku parece um pouco mais relaxada ao redor de Kaito por causa de sua ajuda. Então, Airi convida o grupo para o dojo. Sentindo-se ansiosa para se apresentar, ela respira fundo e faz uma demonstração impressionante. Enquanto o grupo aplaude, Airi percebe que seu nervosismo era por Kaito estar assistindo, e Katsuragi nota a mudança em seu comportamento em relação a ele. No final da tarde, todos trocam contatos e dizem adeus antes de voltar de trem. No caminho de volta, o grupo discute o quanto a Universidade Ouka é impressionante. Hayato pergunta de forma divertida qual das garotas Shinji gostou mais, e Shinji diz entusiasmado que gostou de todas as três. Hayato então sugere que eles voltem a explorar, já que o calabouço tem muitas garotas atraentes. Kaito, sentindo-se desconfortável, diz para pararem, mas Hayato o provoca ainda mais, convidando-o também para o calabouço.
A aprovação de Katsuragi ajuda Kaito a relaxar um pouco, embora ele fique surpreso. Naquela noite, enquanto acompanha uma garota até em casa, Kaito promete estudar muito para entrar na Oka com ela. Katsuragi, satisfeita, pergunta qual das 3 garotas ele gostou, mas Kaito desvia da pergunta, fingindo que nunca as notou. Embora ele gostaria de discutir isso algum dia, esta noite não é o momento. Katsuragi comenta que Kaito chamou as garotas pelos primeiros nomes, implicando uma certa proximidade. Isso a deixa um pouco triste, embora ela não admita. Quando chegam à porta dela, Katsuragi entra sem explicação e diz "boa noite" com uma expressão amuada. Mais tarde, enquanto Kaito toma banho, ele reflete sobre a situação, descartando-a como ciúmes típicos. Ele tenta se convencer de que Katsuragi não sentiria isso por ele, mas percebe que precisa explicar por que não passou o dia todo com Lucília e Sylphie. No dia seguinte, Kaito, como de costume, estava ocupado eliminando slimes de masmorras usando inseticida. Depois de coletar uma quantidade razoável de núcleos, Lucília apareceu, chateada por ter sido deixada para trás enquanto Kaito saía com os humanos. Ele explicou que eles visitaram uma escola, o que deixou Lucília confusa, pois ela não sabia o que era uma escola. Sylphie esclareceu que é onde os humanos estudam, mas também expressou sua tristeza por ter sido deixada sozinha. Para animá-las, Kaito prometeu reservar 3 núcleos para cada uma. De repente, ele notou um slime raro brilhando na borda da caverna. Enquanto tentava fazer as garotas se concentrarem na criatura, elas estavam apenas interessadas nos núcleos, exigindo 200 desta vez. Irritada, Lucília destruiu rapidamente o slime. Depois eles se voltaram para Kaito, exigindo a recompensa. Então ele deu a cada uma 10 núcleos. Com isso, a paz foi restaurada. À medida que a fumaça da batalha se dissipava, Kaito descobriu um item chamado Luvas da Razão, que concede poder invisível ao custo de mana. Curioso sobre suas habilidades, Kaito pediu ajuda às garotas, mas elas tiveram dificuldade em discernir qual poderia ser o poder invisível. Kaito decide usar a luva em direção à água, esperando criar um efeito visível, e ela funciona. Ele considera se esse poder poderia ser eficaz em humanos, mas duvida de sua utilidade contra monstros. Lucília acha que não vale a pena tentar, mas Kaito insiste e tem uma ideia, combinando a luva com outra habilidade. Ele ataca com sua espada enquanto usa a luva, cortando o ar e dividindo a água abaixo, com um pequeno bloco de gelo se formando durante o ataque. Orgulhoso de seu progresso, Kaito é interrompido quando as 3 garotas de seu grupo aparecem na masmorra, fazendo Lucília e Sylphie franzirem a testa. Airi convida Kaito para explorar níveis mais profundos da masmorra, mas ele recusa, dizendo que precisa estudar. Ela insiste e sugere uma sessão de estudo mais tarde, a qual Kaito concorda, mas ele quer que Katsuragi se junte a eles. Isso deixa as outras garotas com ciúmes, mas Kaito as acalma oferecendo mais núcleos. Os humanos observam os pequenos comerem com expressões indignadas, mas divertidas, e logo o grupo se dirige cautelosamente para o 9º andar pela primeira vez. O Valk avisa o grupo sobre um inimigo forte à frente. Após verificar o mapa, eles percebem que não há como evitá-lo. Lucília declara confiante que pode derrotar o monstro se necessário, mas Airi, mais experiente, lembra que sempre podem recuar se algo der errado. Eles continuam e logo encontram um terrível Orthus, um monstro que não deveria estar neste andar. Kaito sugere que recuem e Airi concorda, mas antes que possam agir, o Orthus ataca. Lucília os avisa sobre seu sopro de fogo, enquanto Kaito pede a Sylphie que proteja o grupo com uma barreira. Airi e Miko preparam suas armas mágicas, e Hikari usa onda terrestre para imobilizar o Orthus, tornando o chão pegajoso e retardando seu movimento. Kaito ordena que Lucília ataque com as chamas da destruição, mas o ataque mal machuca o monstro. O Orthus revida com um sopro de fogo, e embora o escudo de Sylphie bloqueie a maior parte do dano, o calor ainda é intenso. Lucília então usa seu sopro corrosivo, prendendo o Orthus brevemente, permitindo a Miku comandar outro ataque. No entanto, nenhum desses ataques se mostra eficaz. Para mudar a maré, Kaito decide agir como isca, instruindo Lucília a atacar a barriga do Orthus quando ele estiver distraído. Ela segue suas ordens, infligindo mais dano, mas ainda não é o suficiente. Kaito percebe que precisam de mais poder de fogo. Kaito invoca Sylphie para se juntar ao ataque com sua lança divina, enquanto Lucília continua usando sua habilidade anterior. Juntos, eles combinam seus feitiços e causam dano significativo ao inimigo. No entanto, Kaito cai vítima da fúria da besta e quase é esmagado. Airi e Miki reagem rapidamente com suas armas de fogo, enquanto Kaito tenta lançar uma bola de água na boca do Orthus. Embora não tenham um efeito decisivo, os ataques incessantes do grupo enfraquecem o Orthus até que ele mal consiga revidar. Kaito termina a batalha com uma nova técnica de corte de longo alcance, levando à vitória deles. Todos estão empolgados, mas exaustos, especialmente as garotas, que precisam descansar antes de continuar. Lucília se pergunta por que um Orthus estava lá, enquanto a Valkyria sente uma presença mais poderosa. De repente, uma voz quase humana surge da caverna, revelando um demônio. O grupo fica perplexo com a presença do demônio tão próximo da superfície, suspeitando que ele controlou os Orthus. O demônio adverte que ninguém escapará, usando um pesadelo sombrio para prendê-los. Sylphie protege seus aliados com a parede da donzela, obrigando o demônio a reconhecer sua eficácia. Duvidando que sua defesa possa suportar outro ataque, Kaito antecipa uma investida extremamente rápida que ninguém poderia prever. A Valkyria, totalmente fortalecida, mantém o escudo mágico enquanto a equipe ataca de dentro.
Apesar de seus esforços combinados, o demônio permanece intocado. Analisando as estatísticas do demônio, Kaito descobre seu nome, Berulia, e percebe que seu HP mal foi afetado. Lucília sugere se juntar ao ataque, mas Kaito hesita, preocupado em perder a proteção do escudo. Airi o tranquiliza, levando Kaito a ordenar que Sylphie abaixe o escudo e entre na batalha. Com a Valkyria na batalha, a equipe retoma o ataque, mas Berulia permanece ileso, seus ataques ainda rápidos. Em um movimento repentino, o demônio quase mata Kaito, mas Airi intervém a tempo. O demônio contra-ataca quando Kaito responde com uma habilidade explosiva, destruindo a espada dada por um duque e causando um crítico golpe. Enfurecida, Berulia lança uma barragem de socos, quebrando o escudo de gelo de Kaito e deixando-o gravemente ferido. Sylphie e Lucília, enfurecidas com o ferimento do mestre, atacam com vigor renovado. Enquanto isso, Kaito toma uma poção para se recuperar, mas percebe que precisa de uma nova estratégia. Ele chama Miku urgentemente para ajudar. Sem demora, a garota retoma seu ataque com Snatch, permitindo que Kaito use a distração para atacar o demônio pelas costas com a espada mágica, Balder. Sua habilidade de explosão finalmente causa sérios danos. Em resposta, o demônio regenera-se com cura sombria e ataca com fúria aumentada. Um único soco quase derruba Kaito. Os outros tentam impedir Berulia de alcançá-lo, mas falham. Desesperado, Kaito lembra-se da habilidade beleza da gula de Lucília, que aumenta suas estatísticas ao consumir o HP do alvo. Ele pede que ela o use como alvo, mesmo que isso coloque sua vida em risco. Sem outra escolha, o demônio concorda e se transforma. O inimigo usa Pesadelo Sombrio novamente, mas desta vez Lucília, sendo da classe Visconde, não sofre dano. Percebendo seu erro, Berulia perde a confiança, e Lucília conjura a tempestade de poeira mata-deus, derrotando instantaneamente ele. Depois, apesar de Kaito estar à beira da morte, Lucília exige uma promessa de tratá-la tão bem quanto Shia. Kaito concorda, quase desmaiar. Durante o descanso, Kaito ganha 8 pontos de GP e uma nova habilidade, Resistência à Dor, após suportar a beleza da gula. Lucília promete ir mais devagar na próxima vez, causando desespero em Kaito. A equipe, agora mais forte, celebra sua vitória juntos, e Kaito observa o maior núcleo mágico que já viu. Berulia, o demônio, deixa cair uma carta de servo que Lucília quer que Kaito venda, já que considera o demônio muito fraco. Ignorando-a, Kaito invoca o demônio, que agora é menor e mais fraco, jurando lealdade eterna. Irritado, Kaito pede para devolver, quase fazendo o pequeno demônio chorar. Mais tarde, nos chuveiros da masmorra, Kaito lamenta seu esforço desperdiçado enquanto Berulia tenta persuadi-lo a ficar com o demônio. Quando chega a hora de vender o núcleo mágico de Orthos, o funcionário da masmorra fica chocado por eles terem derrotado um monstro tão poderoso no 9º andar e oferece 24 milhões de ienes pelo núcleo. Kaito, surpreso com o valor, sugere impulsivamente dividir o dinheiro em 4 partes, mas as meninas, que são ricas, insistem para que ele fique com tudo. Ele argumenta que deveria ser dividido, já que o grupo derrotou o monstro, e o funcionário fornece a documentação fiscal. Depois de lidar com os impostos, o grupo desfruta de uma sobremesa de frutas, discutindo como Kaito tem talento para atrair coisas especiais, tendo adquirido 3 cartas de servo. Ele considera isso brevemente, antes de decidir que não vale a pena pensar demais. A cena muda para Miku conversando com Hikari ao telefone. Hikari está empolgada com a próxima invasão e ansiosa para ver as novas habilidades de todos. Miku sugere que ela pegue leve e descanse se necessário, mas Hikari descarta a ideia, insistindo que está bem e não quer perder tempo. Miku concorda e encerra a chamada. Depois de desligar, Hikari deixa de lado a fachada durona e começa a tossir, revelando que não está tão bem quanto diz. A seguir é fim de semana, e Kaito e sua equipe estão em uma masmorra. Kaito pede a Berulia que demonstre seu poder, mas Berulia hesitante pede primeiro uma arma adequada, surpreendendo Kaito, já que Berulia não tem uma. Lucília lembra a Kaito que ele quebrou a última arma de Berulia, então Kaito procura na sua bolsa e entrega a Berulia uma barra de tungstênio. Berulia hesita, pedindo uma espada em vez disso, o que ofende Sylphie e Lucília. Berulia rapidamente se desculpa e aceita a barra, explicando que é tudo o que Kaito tem. Berulia então usa a haste para derrotar monstros facilmente, impressionando Kaito, que percebe que Berulia pode ser mais forte do que ele. Berulia admite que ainda está se ajustando ao seu nível, mas implora para ficar ao lado de Kaito, expressando sua lealdade a Lucília e Sylphie, o que as agrada. Berulia admite que talvez seja uma responsabilidade por enquanto, mas promete que eventualmente será a espada de Kaito e dará o seu melhor. Kaito concorda em mantê-lo, mencionando que embora Berulia possa ser mais lento, ele é forte. Kaito está ansioso para trabalhar com ele, e Berulia agradece-lhe sinceramente. Kaito decide testar algumas habilidades, começando com as de Berulia. Eles se envolvem em algumas batalhas contra monstros, com Kaito deliberadamente deixando seu HP cair para ver como funciona a cura negra de Berulia. Quando Kaito está prestes a desmaiar, ele chama pelo feitiço. Berulia lança o feitiço e Kaito sente uma pequena onda de recuperação, percebendo que seus pontos de vida só se restauram ligeiramente. Berulia explica que a cura sombria é principalmente para curar ferimentos, restaurando apenas o suficiente de pontos de vida para prevenir
Morte. Kaito fica decepcionado e esperava combinar isso com a habilidade de Lucília para aumentar seus efeitos. Lucília sugere tentar de qualquer forma, mas Kaito recusa, observando seu baixo HP. Lucília, no entanto, insiste que ele não morrerá instantaneamente e considera transformar-se em sua forma adulta. Novamente. Sentindo o perigo, Kaito tenta fugir, mas tropeça. Berulha cura seu ferimento com outra cura negra e Kaito percebe que a dor sumiu, percebendo que a habilidade economizará poções. Berulha sorri orgulhosa e o grupo avança mais fundo na masmorra, logo enfrentando um golem de metal enquanto Airi e os outros exibem suas habilidades. Hikari usa sua habilidade de círculo de gelo para congelar o golem no lugar, enquanto Airi o destrói com um poderoso corte de ferro, cortando-o ao meio de forma limpa. Kaito está impressionado com o trabalho em equipe deles, mas Airi avisa que sua habilidade consome muito MP, então ela não pode se dar ao luxo de errar na próxima vez. Eles então enfrentam 3 golems, permitindo que Miku e Snatch brilhem. Miku invoca a dança das ilusões para confundir os golems, enquanto Snatch avança com sua habilidade de porco-espinho, derrubando-os com precisão. Kaito observa como o trabalho em equipe dele se tornou muito mais forte e decide testar a nova habilidade de Sylphie. Enquanto continuam avançando na masmorra, mais monstros aparecem. Kaito instrui Sylphie a usar sua habilidade Canção da Donzela de Guerra e diz a Uzia e Berulha para se juntarem, querendo ver se a habilidade de Sylphie aumenta o poder de seus servos. Sylphie começa sua canção, e um anjo etéreo aparece, abençoando Kaito e sua equipe com poderosos benefícios. Eles sentem uma onda de força e conseguem prever facilmente os movimentos dos monstros. A próxima onda de inimigos é derrotada com um único golpe de cada um deles. Após a luta, Uria diz animadamente a Kaito que sentiu um aumento de poder, embora não tenha sido tão esmagadora quanto a beleza da gula. Kaito está aliviado ao saber que a habilidade de Sylphie beneficia seus servos. Ele se volta para Berulha em busca de feedback, mas Berulha admite que não sentiu nenhuma diferença. Airi sugere que o efeito da habilidade pode variar com base no nível de confiança, o que deixa Berulha um pouco desanimado. Airi o incentiva a manter-se positivo, lembrando-lhe que sempre há tempo para construir confiança. O resto do grupo o anima e Berulha sente uma onda de determinação. Orgulhosamente, ele compartilha que começou como guarda traseiro, mas agora se tornou um cavaleiro. Com habilidades de espada aprimoradas, ele poderia ser ainda mais formidável, sugerindo que uma espada apropriada ajudaria. Kaito pede para ele esperar um momento, sai brevemente e volta com uma espada. Entregando-a a Berulha, ele pergunta se ele poderia se sair melhor com esta arma. Berulha percebe que é uma espada bastarda. Embora não diga nada no início, os outros se perguntam se ele não gostou. Então, para surpresa de todos, os olhos de Berulha se enchem de lágrimas. Ele está emocionado por finalmente ter uma espada de verdade. Kaito promete fazer o seu melhor e rapidamente testa sua nova espada em alguns monstros, cortando-os com facilidade e impressionando todos. Berulha, sentindo-se mais motivada, entrega a Kaito os cristais mágicos que eles coletaram. Grato, Kaito agradece a ela, elevando ainda mais o ânimo de Berulha. Mas ele pede a Berulha para ensiná-lo algumas habilidades com a espada, e ela concorda prontamente, mas Kaito menciona que tem que partir em breve. Sylphie e Lucília ficam curiosas e perguntam por quê, mas Kaito desvia da pergunta até que Airi revela que eles têm um grupo de estudos na casa dela no dia seguinte. As empregadas ficam desapontadas, mas Kaito se desculpa e promete voltar em breve. Mais tarde, Kaito, seus amigos e Katsuragi chegam à casa de Airi e ficam impressionados com seu tamanho. Miku e Hikari chegam em seus carros apenas para se encontrarem em um vasto floresta. Eles se perguntam onde está a casa até verem algumas garotas dirigindo em direção a ela. Kaito pede uma carona, mas as garotas indicam um caminho para os homens, que percebem que têm que caminhar. As garotas chegam à casa de Airi, onde Katsuragi admira a elegante residência. Airi explica que tem sido um dojo por gerações, projetado para equilibrar mente, corpo e habilidades. Ela mostra a eles o dojo para treinamento, uma cachoeira para tranquilidade mental e um jardim para condicionamento físico, mencionando a colina para exercícios diários de fortalecimento. Quando os rapazes finalmente chegam, exaustos, Airi sugere que comecem a estudar já. Embora. Os rapazes ficam surpresos, esperando uma pausa, mas Airi os leva ao dojo, dizendo que seu quarto é pequeno demais e que ela pratica movimentos de lança lá para se concentrar. Se eles não conseguem se concentrar, ela sugere a cachoeira. Quando todos se acomodam, Kaito tenta sentar-se ao lado de Katsuragi, mas o lugar está ocupado, então Airi o convida para se sentar ao lado dela. Katsuragi se sente um pouco ciumenta. Airi pergunta a Kaito com qual matéria começar e ele escolhe matemática. Enquanto eles trabalham juntos, o ciúme de Katsuragi aumenta. Hikari então pede a Katsuragi para ajudá-la, e ela concorda. Quando Shinji se oferece para ajudar, Hayato o dispensa, dizendo que Hikari deveria perguntar a ele em vez disso, já que ele supostamente é bom em tudo. Kaito, percebendo a tensão, brinca que Shinji e Hayato são parecidos, fazendo Hikari insistir em aprender com Katsuragi. Kaito elogia o ensino de Katsuragi, provocando-a sobre o quanto ele a conhece bem. As garotas ficam com ciúmes, então Kaito esclarece que ele e Katsuragi são apenas amigos de infância. Com dificuldade para se concentrar, Airi sugere uma pausa nas cachoeiras. Os garotos hesitam devido ao frio, mas se juntam quando as garotas mostram interesse. Nas cachoeiras, os garotos rapidamente sentem a água gelada, enquanto as garotas permanecem calmas e deixam o frio refrescar.
Kaito verifica Katsuragi e ela o tranquiliza dizendo que está bem, embora ele não possa deixar de notar como ela fica adorável molhada. Os meninos então entram na água gelada, mas rapidamente desistem. Naquela noite, Shinji e Hayato brincam que a água gelada apagou tudo que estudaram. As meninas, no entanto, se divertiram muito e já estão planejando o próximo desafio. No dia seguinte, todos parecem se dar melhor, o que faz Kaito sentir-se aliviado. Lucília e Sylphie ouvem que Kaito estava brincando na cachoeira em vez de estudar. Elas confirmam com sorrisos, dizendo que a diversão na verdade lhes deu energia. Hilary diz com confiança que em breve alcançarão o 10º andar. Enquanto isso, Lucília está determinada a ser mais útil do que os outros enquanto continuam sua jornada. Miku lembra gentilmente a Iori para não se esforçar demais, mas Hikari, aproveitando, diz que gostaria que esses dias durassem para sempre, e admite que sonha em se tornar uma heroína. De repente, eles sentem monstros à frente, 2 orcs prateados e um homem lagarto. Kaito rapidamente ordena que Sylphie cante a canção da Donzela da Guerra para aumentar as estatísticas de todos. Hikari congela os monstros com seu círculo de gelo, enquanto Berulha ataca o homem lagarto. E Airi e Kaito derrotam rapidamente os orcs prateados. Mais monstros aparecem, mas Moiko e Snack os enfrentam com um ataque coordenado e Airi, Kaito e Berulha eliminam as ameaças restantes. Após a batalha, Kaito fica impressionado com a facilidade com que estão derrotando os monstros no 9º andar, mas Lucília se sente frustrada por não conseguir ajudar. Ela desabafa que quer ser útil e Kaito a tranquiliza, acalmando-a. Ele distribui cristais mágicos para todos os seus servos. E Hikari, sorrindo esperançosamente, deseja por mais momentos como este. Quando o grupo chega às escadas para o 10º andar, Kaito hesita, incerto se devem continuar. Hikari dá um passo à frente com confiança, mas de repente se sente mal e desmaia. Os outros entram em pânico ao verem sangue saindo de sua boca, e Miku, com lágrimas nos olhos, implora desesperadamente para Hikari acordar. Há 2 anos, um homem se dirigiu erroneamente a Miku pelo nome real dela em uma loja. Ela rapidamente o corrigiu, insistindo para que a chamasse pelo seu codinome de jogo, Rainha. Pedindo desculpas, o homem perguntou se ela queria duelar. Ela concordou, surpreendendo a todos que a reconheceram como a campeã reinante. Aizawa, um ex-campeão, se apresentou para desafiá-la novamente, mas foi derrotado. Frustrado, ele exigiu uma revanche, mas Queen questionou se ele estava desperdiçando seu tempo. Com raiva, Aizawa a acusou de comprar suas vitórias, mas ela retrucou que até mesmo as melhores cartas requerem habilidade. Sua resposta afiada fez Aizawa sair em lágrimas. Após mais uma vitória fácil, Miku sentiu-se entediada até que uma jovem garota a desafiou. Agora essa mesma garota, Hikari, estava deitada em uma cama de hospital, e Miku estava visitando com suas amigas. Airi sugeriu ir embora, mas Miku insistiu em ficar, sabendo que algumas feridas não podiam ser curadas com poções. Airi notou algo diferente na condição de Hikari e perguntou a Miku se ela sabia de algo. Nesse momento, os pais de Hikari chegaram. O pai dela agradeceu pelo apoio, mencionando o quanto Hikari adorava passar tempo com Airi e Kaito no parque. Isso desencadeou memórias em Miku, fazendo-a sair bruscamente da sala. Lá fora, ela observou família celebrando o Natal, pensando na alegria que Hikari deveria estar sentindo. Quando Hikari desafiou Miku pela primeira vez, os seus decks eram idênticos, mas seus estilos de jogo eram diferentes. Após uma disputa acirrada, Miku venceu e sugeriu que Hikari construísse um deck que se ajustasse melhor a ela. Elas rapidamente se tornaram amigas e competiram juntas, vencendo um torneio nacional. Durante a cerimônia de premiação, Miku entregou o troféu para Hikari, que de repente desmaiou e foi levada às pressas para o hospital. O pai de Hikari revelou mais tarde que a doença dela causou falência total dos órgãos e era incurável. Miku explicou que os medicamentos mascaravam os sintomas de Hikari, e suas estatísticas melhoraram nas masmorras, o que aumentou sua resistência. Seu pai então percebeu que a condição de Hikari piorou porque ela estava fugindo para as masmorras fingindo ir ao parque. Miku pediu desculpas por revelar isso, mas o pai dela entendeu que era o que Hikari queria. Kaito não entendia por que Hikari arriscaria sua vida nos calabouços, mas Miku explicou que Hikari acreditava em uma cura chamada Elixir, encontrada apenas nos calabouços. Ela achava que encontrar isso poderia ajudar outras pessoas com a mesma condição. Miku admirou a determinação de Hikari e concordou em ajudá-la. Elas se abraçaram e Hikari sentiu esperança em se tornar uma heroína para aqueles que sofrem da mesma doença. Depois, o pai de Hikari agradeceu a Miku por ser uma boa amiga e explorar o calabouço com ela. Isso encheu Miku de felicidade, e ela disse modestamente que estava apenas fazendo o que podia. Kaito sentiu como se já tivesse ouvido essa frase antes. Como Hikari queria ser uma heroína para os doentes, Miku decidiu ser sua heroína pessoal. Ela então se desculpou com Airi por não ter mencionado antes, mas Airi disse que teria feito o mesmo, e se ofereceu para ajudar a procurar o Elixir. Miku lamentou que o Elixir talvez nem existisse, mas Airi assegurou que acreditava nisso tanto quanto seus amigos. Kaito se juntou ao grupo, e eles planejaram ir ao 10º andar da masmorra no dia seguinte para procurar pelo Elixir. Quando chegaram, foram atacados por camelos em carga. Kaito pediu a Sylphie para usar a canção da Valkyria para aprimoramento, e Miku então usou a Dança das Visões para atacar um dos camelos com sua espada. Airi usou seu poder para derrotar outro monstro, e Berulha usou força bruta para matar o último. Após a vitória, o grupo percebeu que precisaria derrotar muitos mais monstros para encontrar a cura.
Luke refletiu sobre seus momentos com Hikari, sentindo-se inspirado a continuar a missão, apesar da fachada dura de Hikari. Kaito, ciente de que estavam no deserto, não pôde deixar de comentar sobre como estava insuportavelmente quente, apesar da ausência do sol. Airi, bebendo sua água, concordou que a masmorra era um lugar estranho. Kaito perguntou se os servos sentiam o calor, mas não parecia incomodá-los, especialmente Lucília, que já havia enfrentado coisas piores no reino dos demônios. Berulia, sentindo-se excluída, buscou a atenção de Kaito, mas logo notou algo no canto da caverna, fazendo-o ordenar que todos ficassem em alerta. Sylphie sentiu algo estranho e tentou avisar Kaito sobre um movimento abaixo dele, mas uma criatura surgiu de repente da areia, envolvendo-o. Berulia identificou-o como um verme da areia. Lucília se preparou para liberar suas chamas de destruição, mas foi lembrada por Sylphie de que Kaito estava em perigo. Miku então usou sua magia para fazer o verme soltar Kaito. Quando Lucília estava prestes a atacar, Berulia rapidamente derrotou o monstro com sua espada. Grato, Kaito prometeu deixar Berulia lidar com o próximo. De volta ao hospital do calabouço, a equipe compartilhou sua aventura com Hikari, que brincou sobre querer ver Kaito ser atacado pelo verme da areia. Apesar de sua condição quando o carro chegou para levá-la e a Airi de volta, a garota mais velha disse a Kaito que queria ser forte o suficiente para proteger aqueles que amava e que estava fazendo tudo o que podia agora. Isso lembrou Kaito de algo que ele tinha ouvido antes, mas não conseguia identificar. Nesse momento, Katsuragi ligou, perguntando sobre a condição de Hikari. Kaito considerou mentir para evitar preocupá-la, o que desencadeou uma lembrança. Quando criança, ele se lembrou de Katsuragi chamando o pai de mentiroso, por dizer que não entraria na masmorra. Seu pai explicou que alguém tinha que descobrir seus segredos e ele queria ser essa pessoa, então estava fazendo o que podia. Com isso em mente, Kaito encerrou a chamada, decidindo voltar para o calabouço. No 10º andar, ele decidiu fazer o que fosse necessário, assim como o Capitão Katsuragi e outros haviam feito, para que também pudesse se tornar um herói. No entanto, sua rotina estava longe de parecer heróica. Depois de mais um dia exaustivo, ele voltou para casa, onde Katsuragi o viu da janela. A primeira parada dele foi um banho relaxante, mas sua mãe o repreendeu por chegar tarde em casa, lembrando-o de não trabalhar demais e focar nos estudos. Sentindo-se exausto, Kaito prometeu pegar leve. No dia seguinte, Katsuragi notou a mesa vazia de Kaito. Ele chegou correndo atrasado, pedindo desculpas por ter dormido demais, e o professor o advertiu sobre seu atraso frequente. Entre as aulas, algumas meninas conversavam sobre um novo jogo, enquanto Shinji e Hayato ficaram desapontados porque Katsuragi não pôde visitar Hikari. Kaito, como de costume, estava desmaiado na aula. Depois da escola, embora exausto, ele garantiu aos amigos que estava bem. Eles pensaram que ele iria visitar Hikari, mas, em vez disso, ele fez um desvio para procurar o Elixir perto da masmorra. Shinji considerou ajudar, mas Hayato o lembrou de que eram muito fracos e então passaram a tarde jogando cartas com Hikari no hospital. Ela estava ganhando no carteado com tanta facilidade que Hayato a desafiou. Shinji o advertiu a desistir, sabendo que ele não tinha chance contra ela em nada, o que fez Hikari rir. Ela mencionou que aprendeu com Miku. Hayato então disse que traria um videogame da próxima vez, já que ele era imbatível em Dungeon Letum 3, mas Hikari revelou que tinha um Rank S mais 50, e Hayato percebeu que perderia de novo. Hikari tossiu, mas os tranquilizou dizendo que estava bem. Os meninos se despediram, prometendo voltar, e Hikari pediu que agradecessem a Katsuragi pela cesta de alimentos. Apesar das mensagens deles, Katsuragi não havia visitado, o que deixou Hikari triste. Para animar o ambiente, Hayato explicou que Katsuragi não gostava da parte do calabouço onde ficava o hospital, e Shinji acrescentou que ela era muito tímida e odiava multidões. Hikari então perguntou se Katsuragi era parente do Capitão Katsuragi. Hayato acidentalmente confirmou. Hikari, com tempo para ler, encontrou a história das masmorras, que mencionava o Capitão Katsuragi, mesmo nome e cor dos olhos que Katsuragi. Hayato finalmente admitiu que o capitão era o pai de Katsuragi, algo que Hikari já suspeitava. O livro dizia que ele era um herói, o primeiro capitão da equipe de exploração de masmorras, mas desapareceu após chegar ao 41º andar. Hikari percebeu por que Katsuragi evitava o parque. Provavelmente ele estava preocupado com as aventuras de masmorra de Rick. Ela brevemente pensou que seu amigo poderia estar chateado com ela, mas os meninos rapidamente a tranquilizaram que não era o caso. Ainda assim, ela se perguntou se o pai de Katsuragi, que apenas desapareceu, poderia ainda estar vivo. Determinada, prometeu a si mesma alcançar o 41º andar ou ir mais fundo, esperando que isso fizesse Katsuragi se sentir confortável em visitar o parque novamente. Enquanto isso, a equipe de Kaito estava progredindo pelo calabouço, enfrentando inimigos mais fortes como a Esfinge. Sylphie cantou a canção da Valkyria para impulsionar o grupo, e Berulia bloqueou o ataque de fogo do monstro com sua espada. Kaito ordenou que Lucília contra-atacasse e ela liberou suas chamas destrutivas. Embora tenham ferido a Esfinge, não foi suficiente para derrotá-la. A criatura avançou em direção a Sylphie, que teleportou Airi e Miku para trás do monstro. Airi atacou de perto enquanto Miku atacava de longe. Kaito aproveitou o momento, correu para debaixo da esfinge e a derrotou com sua espada mágica. A vitória aumentou o nível dos humanos, embora os servos permanecessem inalterados. Enquanto Lucília estava frustrada, Sylphie mencionou o item deixado, mas Kaito descartou como apenas mais um núcleo mágico. Airi e Miku sabiam que encontrar o Elixir seria difícil, então Kaito incentivou o grupo a continuar com a expedição. Eles tinham como objetivo alcançar o portal até o final do dia, mas antes disso deram alguns núcleos mágicos para os menores comerem.
pois já estavam reclamando de fome. Kaito entregou comida para Lucília e Sylph, e logo Berulia e Miku chegaram com caras de fome. Mais tarde o grupo se encontrou com a equipe da masmorra, que relatou que o saque do dia valia 4 milhões de ienes. Quando a funcionária estava prestes a anunciar quanto cada um dos 3 membros receberia, Kaito lembrou-a de que Hikari ainda fazia parte da equipe e merecia um compartilhamento. Enquanto saíam, Kaito perguntou a Airi se ela poderia ficar na masmorra durante a semana, já que anteriormente ela havia dito que só poderia vir nos fins de semana. Airi explicou que estava tudo bem, desde que ela não tivesse compromissos universitários e desejou poder explorar diariamente. Miku também poderia visitar sempre que estivesse livre. Miku então perguntou a Kaito se ele estava bem, pois ele parecia pálido. Ele assegurou-lhes que estava bem e rapidamente seguiu para a estação depois de se despedir. Em casa, Kaito assistiu o programa Dungeon Love, onde o protagonista mencionou que encontrar itens raros não seria divertido se fosse muito fácil. Sua irmã acrescentou que andares mais profundos tinham melhores chances para encontrar itens raros. Kaito e seu amigo decidiram que precisavam explorar mais profundamente o calabouço para desvendar seus segredos e se tornarem grandes. Exploradores. Ao ouvir isso, Kaito percebeu que suas chances de encontrar o Elixir melhorariam se ele fizesse o mesmo, então ele pesquisou os monstros no 12º andar. Na manhã seguinte, exausto, Kaito voltou para a escola, onde seus professores lutavam para mantê-lo acordado. Depois da aula, ele correu para o calabouço, mas seus amigos o pararam, sugerindo que ele fizesse uma pausa e relaxasse, talvez jogasse boliche. Kaito recusou, determinado a seguir em frente apesar de Katsuragi tentar impedi-lo, insinuando que era tudo por Hikari. Ignorando-os, ele avançou sozinho para o calabouço. No 12º andar, Kaito estava visivelmente cansado enquanto seus companheiros estavam tímidos. Lucília e Berulia apontaram isso, aconselhando-o a descansar. Ele recusou, mas prometeu recuar se as coisas ficassem perigosas. Eles entraram no andar gelado, percebendo que precisariam de equipamentos extras para lidar com o frio, mas decidiram explorar primeiro. Não encontraram monstros e Sylph não percebeu nenhum. Ameaças. Kaito decidiu que era hora de partir, mas assim que tomou essa decisão, a Valkyria sentiu uma presença estranha crescendo rapidamente. De repente, um enxame de morcegos passou voando como se estivesse fugindo de um túnel escuro à frente, seguido por sons altos e pesados. Passos. O chão começou a tremer enquanto uma manada de javalis gigantes corria em direção a eles. Era uma debandada. Shi ativou seu escudo mágico, e Kaito a pegou para que pudessem fugir, mas logo perceberam que não podiam correr mais rápido que as feras. Sem outra escolha, ele pediu a Sylphia para cantar a música da Valkyria, murmurando sobre empurrar seus limites. Lucília liberou suas chamas, derrubando alguns dos javalis, mas o resto continuou vindo. Sem outra opção, a equipe lutou, derrotando muitas feras. Para sua surpresa, os níveis das garotas aumentaram no meio da batalha. Quando outro javali atacou, Kaito se preparou para golpear, mas escorregou no gelo e sofreu ferimentos graves. Com seus pontos de vida despencando, Berulia correu para ajudar e as garotas o instaram a pegar Kaito e fugir. Após absorver núcleos mágicos para obter energia, a Valkyria e o demônio combinaram seus poderes para um feitiço, enquanto Sylph atacava com o julgamento da deusa. Lucília desencadeou a ira do purgatório. Berulia protegeu Kaito da explosão, mas mesmo assim, a condição de Kaito parecia sombria. Sem demora, o jovem demônio usou cura sombria no humano enquanto Sylph e Lucília voltavam de sua vitória. No entanto, Berulia estava com pouco mana, então Lucília deu um tapa no rosto de Kaito para mantê-lo consciente. Ela tentou dar-lhe uma poção de HP, mas derramou da boca dele. Determinada, decidiu transferi-la para ele boca a boca para garantir que ele engolisse. Enquanto a condição de Kaito melhorava, fosse pela poção ou por alguma outra coisa, Lucília ansiosamente abriu outro frasco e repetiu o processo, com Sylph rapidamente seguindo o exemplo dela. Inocentemente, Berulia pegou sua própria poção, pronto para se juntar, mas as garotas deixaram claro que ele não estava convidado. Depois de todo aquele esforço, Kaito conseguiu se levantar, apenas para desmaiar novamente de exaustão. Ele foi levado imediatamente ao curandeiro da masmorra, mas seus ferimentos não eram graves, e a única recomendação foi descansar. Airi e Miku o visitaram no centro médico, onde ele admitiu que havia ficado com medo durante a debandada. Depois que Kaito foi liberado, Airi lhe ofereceu uma carona para casa, mas ele recusou e correu para a estação, pedindo desculpas silenciosamente a Hikari enquanto se afastava das meninas. À noite, Kaito estava queimando itens que havia reunido que simbolizavam seu amor pela masmorra, incluindo suas revistas mensais sobre masmorras e um recorte de jornal sobre o desaparecimento da Capitã Katsuragi. Pouco antes de destruir o artigo, ele decidiu visitar Katsuragi para se desculpar por nunca ter considerado os sentimentos dela. Ela sempre temeu que algo pudesse acontecer com ele no labirinto, especialmente após seu encontro com os selvagens, javalis. Kaito percebeu que a preocupação dela era válida. Ele sempre viu a Capitã Katsuragi como uma heroína, alguém a admirar, dados os seus feitos liderando a equipe especial de exploração de dungeons. No entanto, quando a Capitã desapareceu, poucos se importaram com a dor silenciosa que seu desaparecimento causou, especialmente sua filha jovem que sofreu profundamente. Observando a tristeza contínua de Katsuragi, Kaito resolveu provar a todos errado. Ele desvendaria os mistérios do calabouço não para glória pessoal, mas para mostrar que o pai de Katsuragi era um verdadeiro herói.
É por isso que o caçador de slime aéreo continuava voltando para o calabouço. No entanto, naquele momento, Kaito prometeu nunca mais voltar e pediu desculpas por seu medo. Katsuragi respondeu dizendo que, embora ele pudesse ter feito isso por ela no começo, desde então, havia se tornado sobre Hikari, tentando salvá-la, como o pai dela uma vez pediu, se ela realmente sabia o que significava ser um herói. Quando ela balançou a cabeça, ele explicou que a palavra originalmente significava alguém que protege e serve, suportando solidão, incerteza e perigo enquanto se sacrifica pelos outros. É assim que Katsuragi queria ser. Lembrava-se, depois de compartilhar essa ideia de um herói com sua amiga. Haruka disse que Kaito se encaixava na definição, perfeitamente. Mesmo que ela se preocupasse com suas expedições, ela sabia que se arrependeria de impedi-lo de explorar. Kaito, incerto sobre até onde ir, não sabia se o item sequer existia. Katsuragi disse-lhe para fazer o que estava ao seu alcance. Ao ouvir isso, Kaito olhou para sua mão e percebeu algo importante. Agradeceu a Katsuragi por lhe mostrar esperança, entendendo que mesmo ele tinha sua própria maneira de lutas. Katsuragi fez ele prometer voltar vivo da masmorra, o que ele fez. Depois ele liderou sua equipe até o primeiro andar para caçar slimes, acreditando que era a maneira mais rápida de encontrar o Elixir, já que Airi achava que ele atraía raros. Itens. Miku argumentou que itens mágicos estavam mais a fundo, mas Airi lembrou-a de que Kaito tinha encontrado a espada mágica no quinto andar, e tanto Sylphie quanto Lucilia tinham aparecido no primeiro. Sylphie então contou ao seu mestre sobre a lei da causalidade, a crença de que tudo acontece por uma razão. A moral era que o presente existe para que você possa fazer o que deve ser feito, e o grupo, incluindo Hikari, estava unido para esse propósito. Para trabalharem juntos, a Valkyria uniu forças com os demônios, selando seu pacto com um aperto de mão. As garotas então formaram uma equipe, determinadas a caçar o maior número possível de slimes em nome de Hikari. Sem perder tempo, cada membro usou suas habilidades únicas para derrotar os monstros fracos no primeiro andar, todos em busca do elusivo Elixir. Confiando na estranha sorte de Kaito, eles derrotaram inúmeras criaturas, na esperança de encontrar uma cura milagrosa para a doença do seu camarada. Até Shinji e Hayato se juntaram, contribuindo para a missão. Com o passar dos dias, o grupo abraçou a visão de heroísmo do Capitão Katsuragi, que começou a moldar suas ações, visão de mundo. Após uma longa jornada combatendo slimes, fizeram uma pausa para aproveitar os núcleos mágicos, embora Airi estivesse decepcionada por nenhum item raro ter caído, até que Shinji subitamente desejou a todos um Feliz Natal. Hayato brincou sobre querer que o Papai Noel trouxesse o Elixir, provocando um debate entre Sylphie e Lucy sobre quem era o Papai Noel. Sugeriram fazer uma festa de Natal com Hikari. Nesse momento, Sylphie sentiu uma nova presença e o grupo foi investigar, encontrando um objeto colorido como um arco-íris. Slime. Sem hesitar, Kaito se aproximou cuidadosamente, tentando não assustá-lo. O plano era bloquear sua fuga, então cada membro tomou uma posição ao redor da caverna para cobrir todas as saídas. Com isso feito, era hora de colocar o plano em ação para derrotar o Slime arco-íris. Sylphie liberou seu relâmpago divino, seguido por seu destrutivo chamas. Como de costume, esta combinação letal causou caos no campo de batalha, atingindo o alvo diretamente. Mas, para surpresa de todos, o Slime emergiu da fumaça completamente ileso. Ele se esquivava por todos os lados, mas não importava para onde se movesse. Sempre havia alguém bloqueando seu caminho. Kaito também não conseguiu atingi-lo. Gradualmente, no entanto, a equipe foi se aproximando, encurralando o inimigo. Eles contaram até 3, prontos para o golpe final. Horas depois, Airi e Miku tiram Hikari do hospital escondidas e a levam para um elevador onde Kaito a espera. Eles logo chegam a uma masmorra com a garota em uma maca, onde o resto do grupo aguarda. Miku levanta sua companheira doente e mostra a ela um cartão de serva da Rainha Titania, uma curandeira talentosa. Miku explica que essa serva pode curar Hikari, então ela deve invocar o cartão e se tornar a mestra de Titania. Hikari começa a invocação e o cartão emite uma luz brilhante, forçando todos a protegerem seus olhos. Na luz brilhante, aparece uma menina pequena com cabelo rosa e asas de fada. Titania pergunta se está diante de sua mestre e Hikari se apresenta. Kaito explica que sua mestre está doente, e Miku pergunta se ela pode curar a garota imediatamente. A serva tenta curá-la, mas como é uma curandeira de nível 1, ela não é forte o suficiente para realizar uma cura completa. O grupo se sente desanimado, mas Airi tem uma ideia. Já que a fada disse que não poderia curar totalmente Hikari, Titania ainda pode ajudar curando-a parcialmente, o que seria um grande alívio. Quando Titania começa a lançar o feitiço, parece uma breve oração à lua prateada, pedindo luz para guiar Hikari de volta à saúde. Após uma espera tensa, Hikari lentamente recupera a consciência, deixando todos preocupados a princípio, mas logo ela consegue pular e ficar de pé. Eufórica por poder se mover novamente, Hikari gira de felicidade depois de tanto tempo acamada. Ela chama Miku, que a abraça apertado, dizendo que é o melhor presente de Natal que já recebeu, chamando Miku de heroína. Quando Snatch se junta, Hikari declara a todos, incluindo Titania, seu... Obrigado pessoal, chegamos ao fim do vídeo, dê like e se inscreva para mais.